espartanos! Bom dia pessoal. Excelente domingo aí pra vocês. Pessoal, mais uma entrevista espartana aqui. Tô muito feliz, uma honra aqui, um prazer enorme aqui estar conhecendo essa pessoa aqui. Eu não conheci ela pessoalmente, a Kênia aqui, tá sempre nos nossos grupos aqui, né? E eu tô muito feliz, é uma satisfação enorme estar entrevistando ela aqui hoje. Bom, mas antes de começar a entrevista, já sabe, né? Manda aquela bicuda espartana no like aí, se inscreva no canal, você que não é inscrito no canal. E é isso aí, compartilha para quem você curte, quem gosta de desenvolvimento pessoal, né? Quem tem os valores de família, patriotismo, honra, ética, família, né? Religião. Aqui a gente fala sobre tudo isso aqui no canal, né? Kênia, se apresenta aqui para nós, se apresenta para nossos telespectadores, youtubers aí, né? Na verdade é pessoal da internet aí. Quem é a Kênia? E é isso aí. Bom dia, espartanos! Galera massa! Arru! Vamos chegar aqui quebrando tudo, né? Meu nome é Kênia Rosa, tá? Sou da área de comunicação e marketing, que é a área que eu amo, adoro. E também uma pessoa que está sempre buscando se aprimorar, né? Que eu tenho aquela curiosidade sobre desenvolvimento pessoal. Excelente. PNL, gosto muito dessa área, eu gosto de estudar o comportamento humano. Porque quando você se conhece cada vez mais, entendeu? Fica mais simples, a vida fica mais simplificada. Excelente, Kênia, excelente. É justamente o foco aqui do meu canal, Espartano da Vida Moderna. A gente mexe muito com essa questão do autoconhecimento aí que você falou, desenvolvimento pessoal, programação neurolinguística, né? Que seria a PNL, né? Isso. E conta pra gente hoje, na questão, você trabalha com comunicação e marketing, qual que é a importância disso hoje para as empresas, né? Até para, no meu caso, youtubers, pessoas que realmente têm algum negócio próprio, empreendedores, né? A importância que faz isso hoje em dia. Olha, a comunicação, ela é a base de você ou dar certo ou de você dar errado. Uma comunicação, quando ela é eficaz, quando você tem uma boa comunicatória, quando você consegue transferir aquilo que você está querendo, você tem grandes chances de ter sucesso. Uhum. Agora, se você se comunica mal, se você não sabe passar aquilo que você está querendo, ou até mesmo você passa uma mensagem com uma má interpretação, você corre o risco de... né, ou dar errado. A gente vê aí que guerras em países começam por falta de comunicação. Falta de comunicação, ou às vezes uma má comunicação, né? Então a comunicação, ela precisa... Nós, geralmente, eu costumo dizer que a gente não presta muita atenção em comunicação. E às vezes acaba arrumando problema com isso. É verdade, às vezes passa dupla interpretação, né? A pessoa quer passar uma coisa, só que a outra entende de outro jeito e aí já provoca um problema ali, né? A gente vê aí pessoas que elas terminam uma amizade no WhatsApp porque interpretou errado. Acontece demais. Acontece, porque no WhatsApp você tá por forma de mensagens ali, a pessoa ela acha que você tá numa energia... Nossa, a Kênia tá pegando pesado hoje e tal, mas na verdade você tá tranquila, né? Não tô falando nada, às vezes você tá querendo até ajudar ali, a pessoa interpretou que você tá querendo mandar nela, falou, calma, alto lá, não... Aí a pessoa fica lá toda, né, armada, achando que você tá querendo atacar. Então, assim, a gente precisa... Foi aonde eu tive uma experiência nisso, que eu não tinha muito desenvoltura, assim, para comunicar, às vezes as pessoas não me entendiam. E eu comecei a falar assim, gente, eu preciso estudar comunicação. Que bacana, hein? Eu preciso aprimorar a minha comunicação. Porque eu passava uma mensagem e as pessoas entendiam outra. E às vezes a gente tem uma frase que eles falam aí, eu sou responsável por aquilo que eu falo, não por aquilo que você interpreta. Só que isso não é verdade. Às vezes eu também sou responsável de como que eu estou comunicando as coisas para as pessoas. Exatamente, porque se a comunicação não for clara, objetiva, né? Eu também mexo com comunicação no meu canal aqui, né? E realmente já me aconteceu várias vezes. A pessoa não entendeu aonde que eu queria chegar, né? Porque eu faço muitas reflexões aqui no canal, né? E às vezes a pessoa entende errado, né? Você quer passar uma mensagem X, a pessoa entende por um outro caminho, né? E isso realmente provoca atritos mesmo, né? Então a gente saber ser o mais claro, o mais objetivo, o mais transparente, mais sincero, né? Nesse quesito, né? Pode te colocar numa sinuca de bico, dependendo da forma como você se expressa, né? Você pode, às vezes, atrapalhar uma família, acabar um casamento, acabar uma amizade. É verdade, é verdade. Você pode ser mandado embora, porque... Não, chefe, eu não quis dizer isso.
mas eu entendi, ó, você está fora. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado na forma da gente passar a mensagem que a gente está querendo fazer transferência. Uhum. E a comunicação, no caso, é até para a gente conseguir nossos objetivos, né? Aquela clareza, até para a gente comunicar com o universo, né? Onde que eu quero estar, para onde eu quero chegar na minha vida, como tem que ser as coisas. Então, se eu não deixar comunicar de uma forma, até para Deus mesmo, em oração, rezando de forma clara, fica difícil saber onde que as coisas acontecerem, né? A gente vê exemplos de pessoas que tiveram sucesso com comunicação, que é o ícone, né? Eu, por exemplo, sou estudante de comunicação, amo essa área, que eu tenho como referência, que é o Silvio Santos, né? O Cenoura Bravanel. É verdade, ele é excelente. Ele é amado, ele sabe entrar, ele sabe sair, ele sabe se comunicar, ele sabe fazer as pessoas gostarem dele, mesmo quando em alguns momentos ele é ríspido, alguns momentos ele expressa uma coisa que ele não gostou, mas ele tem aquele jogo de cintura. Uhum. E a gente precisa aprender a dominar isso daí também. Isso é verdade, legal. É verdade. Ele nas câmeras. Ô Kenner, e você faz curso com o Pablo Marçal, né? Isso. Eu gosto muito dele, eu acho a forma dele também de comunicação muito... Eu até um pouco parecido aqui com o meu canal, porque o pessoal aqui, eu falo isso, né? Da questão até linguagem corporal, né? Que a gente estava até... Por exemplo, você vai falar de WhatsApp, mas você não está vendo a linguagem corporal, como é que a pessoa está se expressando, né? Você não está entendendo. Ela está falando uma coisa, só que a linguagem corporal dela está outra coisa, né? É uma forma de comunicação. Mas eu gosto do Pablo porque ele é muito transparente, assim, ele é muito tosco, assim. Aqui no meu canal também eu gosto de falar, um trem mais na lata mesmo, direto, sincero, sem rodeio, na lata, assim. E eu gosto muito nesse sentido, assim. Eu acho que a coisa fica mais fácil, né? E o Pablo, ele tem essa habilidade, inclusive, no qual ele desenvolveu, ele não nasceu... Porque às vezes você vê uma pessoa habilidosa para estar transferindo, passando aquilo que ela quer dizer... Você acha assim, nossa, aquela pessoa tem o dom, o talento, ela nasceu daquela forma. E não, isso vem muito também de trabalhar a si mesmo. Uhum. O Pablo faz muito isso. E, gente, o curso dele é sensacional. Ele é tão assim, como se diz, ele consegue pegar tanto na alma aquilo que ele quer passar, que você vicia. Você vê ele uma vez, vê duas, aí você volta de novo, você começa a prestar atenção... E começa a aplicar, porque também não adianta também só eu estudar uma coisa, eu preciso aplicar. Uhum. Eu preciso... Colocar em prática, colocar em ação. Qualquer ensinamento. Senão dá até aquela obesidade mental que eles falam. Vai acumulando um monte de conhecimento, vai lendo livro, vai vendo documentário, mas e na prática mesmo? Aquela informação se perde, né? Exatamente. Qualquer ensinamento que você adquire ao longo de sua vida, que você não pratica, é como se você não soubesse nada. Às vezes chega a ser pior. Às vezes é melhor você ser ignorante a respeito de uma coisa do que você saber e não praticar. Entendeu? Não colocar ela em prática. Aí a gente está aqui exatamente para passar isso para vocês. Bom, é verdade. O Kenner, e no caso a programação neurolinguística, a PNL, né? Uhum. Como é que ela se dá nesse processo de comunicação aí? Olha, a PNL, ela vai exatamente te colocar em lugares onde você não imaginaria que entraria. Uhum. Entendeu? Porque ela aprofunda na alma humana. Né? Igual você falou, o Pablo Marçal, quando ele fala com a alma, né? Parece que ele tem um autoconhecimento daquilo que ele fala, e você vê uma verdade nele aqui, porque ele não está só falando uma coisa que é técnica, não. Parece que ele realmente viveu aquilo ali, e aquilo ali parece ter uma intensidade mais forte. E a programação neurolinguística, ela é justamente a gente reprogramar o nosso cérebro de tal forma, né, para que aquela energia, para saber onde que a gente vai, no caso. Exatamente, porque nós somos corpo, alma e espírito. Uhum. E a maioria de nós vive como se a gente fosse só corpo, só o externo. Então a gente não preocupa muito com a alma, não procura muito com o espírito, com a mentalidade que você tem. E na realidade a gente é esse conjunto de coisas que a gente precisa cuidar. E a PNL, ela se trata exatamente disso. De você resetar, né? Sem fazer backup. Uhum. Vou falar na linguagem de quem está na informática, na internet. Não, mas é excelente, né? Excelente. Não, porque você vai instalando crenças, né? Vamos falar de software. A sua mente é um HD. Uhum, verdade. Que ao longo da vida vai acumulando coisas, né? É como se você fosse um computador ali, um HD. E você vai acumulando softwares de traumas, de crenças, né?
Você acumula suas más experiências, as boas, você acumula frustrações, decepções, expectativas não alcançadas, você acumula tudo isso, entendeu? Você já reparou quando você tem um celular, seu celular está lá, por mais que a memória dele, você tenha lá 200 e tantos de memória lá no seu celular, se você não começar a apagar alguns vídeos, alguns arquivos, começa a dar boot lá e a travar. É verdade. A gente funciona desse jeito. É verdade. Tem coisa na nossa vida que, no caso de coisas ruins, a gente precisa deletar. É verdade. Vamos falar na linguagem da informática. A gente vai acumulando traumas e crenças, às vezes, que são, na verdade, verdadeiros vírus, né? Pro computador, pro nosso HD, né? Exatamente. Entendeu? E a PNL, ela reprograma isso, ela reseta o sistema, né? Isso trava. O que acontece? Igual, por exemplo, você, às vezes, não consegue atingir determinados objetivos por causa de lixos emocionais que você acumulou ao longo de sua vida, acumulou aqueles lixos ali, você está com a sua crença de escassez, você não consegue avançar. É verdade. E não é a realidade. Quando, na realidade, se você ressignificar tudo isso, você buscar um novo sentido para aquele resultado que você está buscando, aí você pode fazer diferença para você mesmo. Eu acho que você falou a palavra mágica que seria justamente a solução para a gente destravar essas crenças que já foram, esses traumas, enfim, e olhar com um outro olhar, com uma outra energia para aquilo ali, e no sentido mais de agradecer mesmo e entender que aquilo faz parte da vida, que a gente vive uma vida de batalhas, de guerras, que é normal a gente errar, passar por certas situações, mas que a gente pode olhar aquilo ali como uma forma de crescimento, né? Olha, para te falar a verdade, Flávio, eu enxergo a vida como uma faculdade, uma escola. Que bacana, hein? Ela é a faculdade ali. Toda vez, quando você estava lá na sua escola, na sua faculdade, estudando lá, você estava aprendendo alguma coisa, você tinha as provas. Se você não soubesse bem da matéria, o que o professor fazia? Ele te dava uma recuperação. Falava, você vai ter chance de fazer isso aqui de novo. Se você for aprovada, dá ok, começa a comemorar. Uhum. A vida é a mesma coisa. É verdade. Existem situações aí, para você que está aí, que está se repetindo na sua vida, porque você aprendeu, você fez a sua provinha, foi reprovado na sua provinha e está fazendo de novo. E não aprendeu a lição, né? Não aprendeu a lição. E sem querer, isso fica no nosso subconsciente. A gente vai emitindo as mesmas energias, né? A gente acaba atraindo as mesmas situações, né? As energias, mensagens. Por exemplo, se você é uma pessoa que fala assim, eu quero viver minha vida sozinho, as pessoas são egoístas e tal. Quanto mais você repete essas mensagens para você, mais o universo te entrega isso. Mais ele te entrega essas coisas. É igual a reclamação. A reclamação é uma coisa tão interessante que toda pessoa que ela reclama, quando você volta, você fica lá um ano sem ver aquela pessoa, você encontra com ela de novo. Gente, ela tem a mesma conversa, a mesma coisa. E o resultado da vida dela tá o mesmo. E ela fica tóxica, né? De tanto reclamar, fica chata. Ninguém quer ficar perto porque, né, fica enchendo o saco reclamando da vida e não dá solução em nada e acha que tá tudo ruim. Eu comecei a ter experiência com agradecimento. Excelente. Eu comecei a ter experiência com isso. Eu sempre fui uma pessoa, assim... O Neopongo, né, que fala, tem esse negócio, não tem? eu acho que tem um negócio assim, né? Agradeço, eu confio. Graças a Deus, eu já tenho uma índole mais de ser bem-humorada, levar as coisas esportivas e tudo mais. Uhum. Só que eu fui aprendendo o que é gratidão. Eu aprendi o que é gratidão. Excelente. Eu já era grata, mas porque uma coisa é você fazer, outra coisa é você tomar consciência do que você está fazendo. Uhum. E eu comecei, assim, a agradecer, sem querer agradecer. Vamos fazer, já que esse trem funciona, vamos fazer. Então eu acordava. Vamos agradecer para testar. Vamos agradecer para testar. Então eu até hoje acordo, a primeira coisa que eu faço um agradecimento por estar vivo. Porque acordar é uma chance que a vida está te dando para fazer diferente e fazer melhor. É verdade. Então já acordo, já agradeço, já faço uma oração lá, já me conecto com o nosso pai lá. A gente faz essa conexão aí para andar com ele o dia inteiro comigo. E comecei a fazer esse exercício aí tudo. E eu puxava aquilo para mim,
Todas as coisas fluem na minha vida de maneira extraordinária e sobrenatural. Você começou a vibrar naquela sensação positiva, né? Gente, não, eu fiquei muito espantada. Eu estou espantada com os resultados. É porque, da mesma forma, ao contrário, a gente fala de reclamação, quando você reclama, você coloca sem querer uma intensidade sentimental, emocional naquilo ali. Você fica tão puto, às vezes, né? Não, mas... Aí você, sem querer, você emite aquele sentimento, você joga aquilo para o universo, né? Ao contrário também, né? Quando você se sente bem, quando você agradece, você joga um outro sentimento para o universo, né? É igual uma coisa que a gente faz sem perceber, né? O negócio da reclamação, às vezes até... às vezes não existe ser humano, não estou querendo te colocar num estágio de perfeição, que nós não somos perfeitos. Mas assim, é mais entrar num controle emocional. Você entende? Você controlar as suas próprias ações ali e como é que você está reagindo ali. Autoconhecimento também, né? O dia que você descobre que você é capaz, sim, de dominar os seus sentimentos, os seus pensamentos e até assim mesmo, de brigar com você mesmo. Porque, assim, os pensamentos, eles vêm aleatoriamente na nossa mente. Sim. Os bons e os ruins. Eles vão vir Você pode ser a pessoa mais positiva do mundo, que vão vir os ruins também. Sim, na hora que você menos espera, tá chegando, assoprando aqui no ouvido você. E o Pablo fala muito de governo. Esse governo que ele tanto fala é você governar a si mesmo. Quando você tem o governo de si mesmo, o que acontece? Gestão dos próprios pensamentos. Gestão dos pensamentos. Uhum. Quando você aprende a isso e toma consciência disso, por mais que venham pensamentos ruins, você fala, eu cancelo esse pensamento. Esse pensamento não me pertence. Eu não quero absorver. Essa energia não me pertence. Entendeu? Tudo na sua vida começa a melhorar. É como se você tivesse instalado um radar, um porteiro na sua casa mental. E aí, toda vez que entra um negócio, opa, entrou coisa ruim aqui. Né? Você começa a ficar mais... um processo de autoavaliação mesmo, né? Você começa a analisar a si mesmo. Olha, peraí, eu não sou assim, por que eu tô pensando isso? Calma aí, né? E o engraçado é que você começa a ficar meio alienígena, sabe? Porque... Não, mas... alienígena no sentido assim, que quando você vê uma pessoa ou reclamando, ou sendo negativa, ou não acreditando, você fala assim, gente, mas é tão simples. Porque você... É questão de hábito, né? Trabalhou seus hábitos, a sua mente... aí pro positivo, entendeu? Aí pra crença, pra acreditar de fato e de verdade, entendeu? Porque as pessoas, a gente fala muito de fé, e o Brasil é um país que quase que 85% cristão, né? Uhum. Que de alguma forma está praticando algum credo. Olha eu fugindo assim. Não tem problema não. E tudo. Mas... na realidade, quando você está positivo, quando você tem certeza, quando você está determinado, aí é que você está crendo de fato e de verdade. Não, e outra coisa, eu acho que também a primeira manifestação, muita gente fala, não, porque esse negócio de desenvolvimento pessoal, pense positivo, que não sei o quê, isso é balela, porque tem um monte de gente que fica forçando essa situação, mas no fundo ela não está tão positiva assim. Mas eu acho que é o primeiro passo, gente, é o caminho. Você só vai... eu falo assim, pelo meu canal mesmo, pela experiência de vida mesmo. Você não começa a ficar positivo, primeiro você tem que emanar realmente energia positiva. O primeiro passo é esse. Você pode até não estar positivo naquele momento e tal, mas é aquilo que você quer para sua vida. E às vezes de tanto você falar, de tanto você colocar, você começa a viver, aquilo ali já começa a fazer parte de você, né? Eu costumo dizer o seguinte, os dois dão trabalho. Você viver negativo ou viver positivo. Os dois dão trabalho. Negativo acho que dá mais trabalho, né? Acho que dá mais trabalho. Né? Mas assim... só que assim, qual o resultado que nós estamos querendo colocar na nossa vida? Entendeu? Nós precisamos olhar para dentro da gente e parar e pensar, o que eu quero para minha vida? Qual o projeto que eu tenho para mim? Será que não... propósito, direção, exato, clareza. Será que não sou eu mesmo que estou atrapalhando isso, não? Suas crenças, né? É igual você falou bem, às vezes as crenças de medo, de escassez, de alguma coisa que seu pai, sua mãe, não por culpa deles, mas que eles acharam que era melhor te criando ali, te criou às vezes na base do medo, às vezes alguma coisa do passado, e aí aquilo ali instalou, igual na linguagem informática, instalou um software mental ali que te trava quando você quer voos maiores, né? Exatamente. E esses pensamentos, essas crenças limitantes, elas limitam a sua vida. Uhum. Por que você pega uma pessoa,
né? Como o caso do Geraldo Rufino, você conhece ele? Conheço, eu fui na palestra dele. Exatamente. Eu sou fã dele, eu achei excelente. O Geraldo Rufino era um cara que era catador de lixo, né? Que ele Sim, trabalhava lá no começou no ferro velho ali. A história dele é muito inspiradora para várias pessoas. Mas por que só ele conquistou isso? Mas quando você senta e ouve o que ele tem para dizer, ele sempre acreditou. Sempre acreditou. Ele sempre acreditou. Sempre foi otimista, né? A palestra dele, ele é muito otimista, né? Eu conheci, assim, eu fui na palestra dele, teve aqui em BH, e ele contando a história, assim, e a mãe dele também colocava ele para frente. A mãe, né? E ele, trabalho duro, otimismo, motivação, entusiasmo. E começando ali aos pouquinhos, começa a vender as peças do lixão, né? Ele pegava as peças no lixão e começou a vender aquilo ali, e depois cresceu, virou um império, né? Porque na realidade as pessoas elas vão enxergar a gente da forma como primeiro a gente se enxerga, entendeu? Como que eu me enxergo? Como que você se enxerga, Flávio? Entendi. Como que essa pessoa, você que está aí, como é que você se enxerga? Porque às vezes nós ficamos assim chateados, né? Eu vejo muito, principalmente a internet, ela é um muro das lamentações. É verdade. Desabafo. Eu também não vou valorizar mais ninguém. A gente fala, ninguém agradece, não sei o quê. Um muro das lamentações. Uhum. Mas, será também que eu não tenho que ter um olhar para as escolhas que eu estou fazendo para as pessoas que eu trago para perto de mim? Concordo 100%. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente sempre fala aqui, de com quem você anda, para onde você quer ir, quais são suas amizades e, principalmente, as suas amizades, querendo ou não, elas são selecionadas pelos seus hábitos. É muito importante, Flávio, você que está em casa, é muito importante você saber canalizar com o que você vai gastar a sua energia. Sim. A partir do momento que algo ou alguém está fazendo com que a sua energia não te traga o resultado que você espera, você precisa excluir isso da sua vida. É peneirar mesmo, né? É o que eu falo direto aqui, minimalismo. Escolha. É o minimalismo. Vamos tirar amigos, colegas, pessoas, ambientes, rotinas, roupas velhas, tudo aquilo que te atrasa a sua vida. Né? Que não está te levando para a direção que você quer. Porque, igual você falou, o computador fica pesado, vai instalando um monte de bagagem e tal, e quando você vai ver, você fala assim, gente, eu não precisava ter isso tudo aqui, eu tô carregando um monte de coisa, você fica esgotado mentalmente, né? E você fala, pô, eu não precisava disso aqui tudo. Isso aqui, na verdade, não está me levando para a direção que eu quero ir, para onde que eu quero chegar. A gente precisa sempre estar se renovando, em tudo. Mas o Kenneth, você está falando com a gente que eu não posso, por exemplo, permanecer dentro dos meus relacionamentos lá de amizade, tenho amizade de 20, 30 anos. Se essa amizade, ela se renova nos assuntos, nas ideias, nos propósitos e te motiva, te coloca para cima, te impulsiona. Se ela é aquela pessoa que vai lá na sua colação de grau, tá lá vibrando, torcendo por você, você tem que manter ela perto. É verdade. 20, 30, 40 anos. Sim, concordo. Mas se é uma coisa que te puxa para baixo... É aquele seu amigo que quer te levar pra droga, pra bebedeira, pra balada, e você tá buscando um estilo de vida mais saudável, você tá querendo progredir, você tá querendo crescer. Eu acho que também isso acontece demais com casais, né? Que às vezes as pessoas não vão ser as mesmas durante a... o Flávio, que daqui a 5 anos vai ser um cara diferente. Uhum. A Kênia vai ser outra Kênia. Então, a questão é saber pra onde que a gente tá indo. Né? Onde que as pessoas estão. Porque às vezes a pessoa ela não vai sair do lugar, igual você falou. Às vezes tem pessoas que ficam reclamando da vida. Você vê, parece que passou 20 anos, a pessoa é a mesma ainda. Ela não tem um propósito, ela não busca uma coisa, ela tem aquele mesmo padrão de coisa e fica naquela mesmice sempre, né? Eu posso enxergar isso daí como se fosse uma dança, né? A dança, o que acontece? Quando um casal tá dançando, ali tem um homem e a mulher dançando lá, fazendo uma coreografia, não tem uma hora que a mulher sabe a hora que o cara vai pegar ela e o cara sabe a hora que ela vai dar a mão e ele joga ela pra cá, joga pra lá, vai pra cá e vai. Se eles não estiverem sincronizados, é verdade, aquela dança não vai sair. Não sai não. Vai atrapalhar e eles precisam fazer o quê? Eles precisam ficar ensaiando pro passo sair bonito, para sair tudo sincronizado. Assim nós temos que fazer na nossa vida profissional, na nossa família, com os nossos amigos, nos nossos relacionamentos, nos objetivos que a gente tem. A gente precisa sincronizar as coisas. A partir do momento que você está em situações com pessoas
que não está no mesmo sincronismo, respeite o sincronismo dela, o tempo dela, e vá viver o seu para você não se travar. Cada um no seu tempo, né? Cada um no seu tempo. Respeite. Se vocês se encontrarem lá na frente, bacana. Né? É porque parte muito de um despertar. Tem gente que já despertou, tem gente que já está buscando essa evolução, porque tem gente que agora já tem gente que acha que buscar desenvolvimento pessoal, autoconhecimento é tudo papo de coach, que é palhaçada, que gastar dinheiro nisso é uma bobagem tremenda. Tem gente que infelizmente pensa assim, que isso é uma ignorância, que eu acho que é uma ignorância tremenda. Ah, né? Eles só querem meu dinheiro, gastar dinheiro com curso. Exatamente, e a pessoa não progride, ela não busca melhorar, ampliar, trocar, quebrar essas crenças, trocar, se ressignificar, como você falou muito bem. Né? Mas uma coisa que eu falo assim, Flávio, que é uma área que eu trabalhei e trabalho até hoje anos, que é em vendas. Né? Então, assim, eu tive contato com empresários, tive contato com famílias, com pessoas. E uma coisa que eu vejo, você pode ser talentoso no que você quiser, fazer muito bem aquilo que você faz. Se você, emocionalmente, na sua inteligência emocional, ali, dentro da sua programação, se você não desenvolver, se você não mudar, entendeu? Se você não dá uma nova cara para aquilo que você está fazendo, você vai continuar tendo o mesmo comércio, a mesma família, os mesmos problemas. É por isso que fala desenvolvimento pessoal. Sim, sim. O pessoal é o básico do sucesso para outras coisas. Não, e na verdade a palavra desenvolvimento, eu acho que ela é pro resto da vida. É progresso sempre. Você não pode ser o mesmo que você é hoje e daqui a um tempo você é a mesma coisa. Você tem que estar sempre, igual você falou, mudando e melhorando, na verdade. Você tem que estar melhor financeiramente, com propósito, com progresso. Aí o que acontece? O desenvolvimento pessoal, ele vai sempre te trazer um novo resultado. Sim, exatamente. E essa questão é uma escada que eu vejo assim, que se a pessoa parar, ela fica estagnada. E aí, igual eu te falei, aliás, eu te falei, você me falou, as pessoas que estão com você, elas estão buscando isso, estão buscando a mesma coisa, estão buscando pelo mesmo caminho, o mesmo objetivo, seja seus amigos, seja seu relacionamento afetivo, elas estão buscando o mesmo progresso, porque fica complicado mesmo quando você começa a ver essa diferença. Pô, você quer evoluir, você quer progredir, você quer aprender uma língua nova, você quer desenvolver financeiramente, você quer desenvolver o seu autoconhecimento, a sua gestão psicológica, emocional, e a outra pessoa está ficando para trás, vai ficando para trás, né? E aí não tem como, né, pessoal? Eu faço isso aqui direto no meu canal. Leão anda com leão e hiena anda com hiena. Chega uma hora que você começa a selecionar quem vai entrar na sua vida, né? Aves da mesma plumagem voam juntas. Porque cai naquela questão assim, quem que eu ando, os hábitos que eu tenho é que vai fazer a minha história, que vai fazer meu caminho, minha direção. Então, assim, acaba te atrasando. Quando você acaba ficando com igual uma relação, beleza, uma amizade, 20 anos e tal, mas a pessoa está na mesma, não muda, né? Acaba atrasando o seu progresso, né? Porque o que acontece? Se você vai lá, você tem uma evolução dentro de você, você aprendeu uma coisa nova, você desenvolveu alguma área lá na sua vida que está andando, entendeu? Aquela pessoa que ela não se mudou, não buscou aquilo que você está buscando, entendeu? Um comentário dela já mina os seus pensamentos. Você já vai para casa meio com dúvida. Não, porque tem pessoas que são combustível. Tem pessoas que elas te empurram para frente e tem pessoas que são freio de mão. Que elas jogam, você está todo feliz, empolgado com o seu sonho, que eu vou fazer, vai acontecer, e a pessoa vai e te joga uma negatividade, né? E uma das coisas que nós precisamos fazer é o quê? Você precisa proteger os seus sentimentos, as suas emoções, Sim. Os seus pensamentos. Você precisa proteger isso. Ninguém vai fazer isso por você. Por exemplo, você acorda de manhã, você já coloca lá no Cidade Alerta. Não, aí você acabou. Não tem de manhã, mas você já acabou com o seu dia logo de manhã. Do tipo. Você já acabou com o seu dia de manhã, né? Olha, você acabou de assistir aquilo, você abre o portão. Aí deu um blackout lá na rua, tá tudo escuro. Meu Deus, eu vou ser assaltada. Meu Deus, alguém vai me sequestrar. Meu Deus. Você já liga um radar de desnecessário, né? Que fica ali no seu subconsciente de medo, de raiva, de tristeza, né? E por incrível que pareça. E atrai, né? Às vezes não tem nada disso, mas você começa a atrair. Atrai. Você mandou uma mensagem pro universo entendeu? Falou assim, opa, vai lá na rua tal e atende o chamado dessa pessoa. Vai pra você.
Eu tinha um grupo de policial aqui no grupo Espartano da Vida Moderna, a gente tem muito militar. E uma vez me colocaram num grupo de militares lá, de policial. Mas era tipo assim, era só cena de crime, assalto. Olha só, o policial meteu o tiro na cabeça do outro, aí mostrando só cena de violência mesmo. Acabou que na mesma semana eu fui assaltado. Eu comecei a atrair aquilo ali. Você atrai mesmo. Então eu saí dos grupos tudo, falei, não é esse tipo de energia que eu quero pra minha vida. Então a gente tem que selecionar essas energias mesmo, as pessoas, né? E, né? Na questão que você mexer com venda, comunicação e venda tem tudo a ver, né? Não, totalmente. Por exemplo... O bom vendedor é um bom comunicador. Bom comunicador. Ele é um bom comunicador. E não significa assim que ele vai ser uma pessoa eloquente, que vai falar aquele português, tal, nem nada, não. Significa que ele vai saber entregar exatamente aquilo que o cliente dele está querendo receber. Se eu tiver lá, eu estou com um cliente, né? E eu tenho um produto. Não é eu que tenho que chegar e falar assim, olha, você quer esse produto aqui? Não é isso que eu tenho que fazer. É falar assim, o que eu posso entregar para você? Qual produto que você deseja para me entregar para você que vai satisfazer a sua vontade? Como é que eu posso adaptar o meu produto àquilo que você mais precisa? Exatamente. Né? Entendeu? Porque o vendedor que ele sabe fazer isso, ele está preocupado com a necessidade do cliente. Quando ele faz isso, acabou, ele ganhou o cliente. É verdade. Ele fideliza o cliente, né? Fideliza o cliente. Porque ele se coloca no lugar do cliente, ele não quer saber só, porque tem vendedor que é egoísta, que só olha lá dele, a comissão dele. Eu trabalhei assim na área de marketing multinível, e uma coisa que eu ficava irritada, assim, é que muitos que eram ótimos profissionais, não tiro a qualificação deles, muito bons, mas assim, eles não criavam conexão com a gente. Eu, por exemplo, sou uma pessoa totalmente conectada. Eu gosto de conexão. Para mim fazer negócios, tem que ter aquela... Olho no olho, né? Às vezes... O aperto de mão, olho no olho, cara a cara. Um bom dia. Aqui, ó. Você quer esse copo d'água? Eu falei, não, uma rasgada assim? Não, bom dia, tudo bem? Olha, como é que você tá? Como é que foi seu dia? Você tá bem? Aqui, eu tô montando um grupo de marketing. Você quer participar com a gente? Eu vou te explicar como é que funciona. Ah, pronto, me ganhou. Mas as pessoas não, elas eram bem secas, né? Assim, tudo. E o cliente, ele se sente assim também. Nossa, esse cara só quer me vender, não quer saber nada de mim, quer saber o que eu... Engraçado que isso é até cultural, né? Eu tava vendo nos Estados Unidos, eles são mais frios mesmo. Eles vão direto nos negócios. É, objetivo. Os japoneses, eles levam pra jantar, né? Tem todo esse processo. Eles levam pra jantar na noite, que eles socializam, que eles tomam umas bebidas, que eles conhecem mesmo a pessoa, que eles vão depois que eles vão fechar o negócio, né? O mineiro, eu acho que o mineiro é o mais desconfiado. É mimado. Mimado, né? Eu acho que o mineiro é essa pessoa que ele gosta do agradozinho para ele fechar o negócio. E é o bicho desconfiado, né? O mineiro é desconfiado, né? O paulistano, ele é mais direto. Ele já é direto. Ele já é direto, ele já vai, resolve, já quero, não quero. Agora o mineiro, ele... Não, peraí, peraí. Que jeitinho, né? Peraí. O mineiro, você vender para um mineiro, assim, se você chegar perto do mineiro e entregar qualquer produto que for assim, para você trazer ele para perto de você, se tiver com alguma coisa, faça o quê, Flávio? Que eu vou fazer com o Flávio aqui. Eu tô com esse produto. Certo. Você quer comprar esse copo? Eu não vou chegar até você e fazer isso. Eu vou falar assim, me dá sua mão aí. Eu vou falar assim, olha esse copo aí, Flávio, olha. Realmente, é um copo bonito, parece que dá pra tomar um uísque nele. Hein? Sua cara esse copo. Eu não bebo não, mas dá pra tomar um cafezinho também. Gostou, não gostou? É bonito. Tá vendo? E o mineiro é esse tipo de pessoa, que você coloca o produto na mão dele, ele já se familiariza com aquilo dali. Querendo ou não, ele... eu quero. Eu já fechei muita venda assim. Não significa que todo mundo é igual, né? Mas é uma das dicas que eu dou pra alguém aí que tiver. Não, mas excelente dica. Ok, né? E vamos falar um pouquinho da sua história, porque hoje a sua cabeça mudou muito. Mas como é que era antes, no início, isso aí? Você passou por alguma história assim, de superação, que você precisou realmente adquirir essas novas habilidades? E conta pra gente aí alguma história aí que você passou e que realmente fala assim, se eu não transformasse a minha mente, essa programação mental que foi feita, eu não sairia do lugar. Gente do céu! Se você fizer, vou fazer uma busca de um histórico do meu passado. As pessoas que conviveram comigo, pai, mãe, família, amigos.
o histórico que eu tive passadamente. Eu nunca vi uma pessoa tão rejeitada, tão perseguida, tão desacreditada e tanta coisa. Eu passei muita provação na minha vida, muito mesmo. Então, de chegar... O guerreiro, ele é moldado no fogo mais quente, não tem jeito. Não, eu chegava, tinha partes da minha vida que eu pensava assim, eu acho que Deus me confundiu com Rambo. Com o Rambo? Aí eu pensei assim, não, acho que Rambo tá levinho, acho que foi Chuck Norris. Nossa senhora. Aí tem que aguentar mesmo, aí tem que ser espartana mesmo, tem que ser guerreira mesmo. Gente, Deus me confundiu com Chuck Norris, só pode. Porque eu passava muita coisa assim, e tudo. Mas eu continuava, a gente falou sobre aquele assunto de reprovação, de você passar por uma prova e ser reprovado. Uhum. Eu continuava nas minhas reprovações porque eu não estava conseguindo entender que eu precisava aprender com cada momento que eu estava passando. Mas eu ainda tenho uma característica muito legal. Toda vez que vem uma incógnita, uma interrogação na minha vida, eu procuro falar assim, por que isso está acontecendo? Por que está desse jeito? Eu sempre fui uma pessoa muito dos porquês. Você é muito analítica, né? Você começa a analisar a própria vida e começa a fazer reflexões, né? E eu fui assim, me autoanalisando. Tanto é que assim... Parte do autoconhecimento mesmo. Isso. Que eu falei assim, às vezes as pessoas acham besteira. Foi na onde eu comecei a me encontrar. Nesse lado de autoconhecimento, autorreflexão, PNL... Por que eu penso desse jeito? Por que eu reajo desse jeito? É interessante isso. Você estudou até como você reage às situações que acontecem na sua vida, né? Por que eu reajo? Aí eu já fui lá para a minha raiz, né? Para a minha árvore genealógica da minha família. Fui buscando alguns históricos de passados. Mãe, avô, pai, convivência, família. Você chegou a fazer constelação familiar? Um pouco. É interessante porque faz esse resgate mesmo pra gente saber os papéis mesmo, né? Porque assim, o que acontece? A família é a coisa mais importante que acontece na sociedade. Sim, concordo. Ela é a raiz de tudo. Porque você não vê uma pessoa falando assim, nós vamos apresentar aqui o Flávio Espartano, ele veio da sua cadeira, ele saiu ali da incubadora e veio viver. Ninguém. Nós nascemos com HD zerado. Está zerado, não tem nada. Uhum. Aí, a partir dali, vai se formando uma pessoa, um ser humano, que ele vai captando energias, experiências, aprendizados, coisas que são passadas para a gente, entendeu? E coisas nossas também, que são as heranças genéticas que a gente herda também. É verdade. E é o que dá a base nossa das primeiras crenças, né? Os primeiros softwares que vão ser instalados ali. E eu acredito que a família e a religião são as duas bases assim que são mais fortes assim nessa questão dos valores, né? Exatamente. Entendeu? E a gente precisa ter muito consciência da importância disso na vida de cada um de nós. Mas aí você passou por uma dificuldade assim que você realmente teve que superar? Como é que foi isso? Eu passei, na realidade, eu passei uma das experiências mais fortes que eu passei foi o divórcio. O divórcio? Foi. Certo. A experiência mais forte que eu passei, assim, porque o que acontece? Aquele negócio de se tornarão os dois uma só carne, você não vira só uma só carne, você vira uma só carne, uma só alma, um só espírito, né? E assim, eu vi dentro do meu quadro familiar, eu sempre vi o meu pai lutando pela família. Bacana, hein? Lutando para manter a família, lutando para cuidar da gente. Ele é um pai que eu não vi ele muito em casa, porque ele trabalhava muito, entendeu? E assim, quando você casa, você quer levar isso para você, olha, vai ser... Você tem um padrão dentro de casa, né? Que começa dentro de casa, né? É aquela coisa... seu pai e sua mãe, querendo ou não, é uma referência para você ali em relação à relação que você quer ter, né? Tanto que eles falam que tem um complexo de época, que o homem acaba procurando uma mulher que é parecida com a mãe, né? E vice-versa, a mulher que é parecida com o pai, né? Entendeu? E tudo. E para mulher, por exemplo, eu tive um bom pai, graças a Deus, tenho um bom pai, né? Que ele teve os erros dele, como todos os pais, mas ele acertou muito.
Porque ele sempre foi atencioso, carinhoso, dava suporte no que ele precisava, dentro do que estava ao alcance dele, ele tentava fazer. Mas deu o melhor nas condições que ele podia. Mas ele me criou meio espartana também. Ó, vai lá e se vira. Isso aqui vai lá, resolve isso aqui, essa treta é sua. Então eu acho legal. Ele foi me treinando para ser uma mulher forte. Meu pai foi me treinando para ser uma mulher. É porque a vida não vai dar moleza, né? A vida não vai dar moleza, querendo ou não. E meu pai dava não. Né? Mas assim, desde cedo você já aprende isso que é porque às vezes principalmente mulher, né? Mulher é mais mimada. Mulher acaba, o pai às vezes mima demais a menina e tal. E aí, quando ela vai pro mercado de trabalho, quando ela passa por alguma frustração, ela vai chorar, né? Ô pai, vai chorar e tal. Não, isso é normal, faz parte da vida. Ser rejeitado, igual você falou, são situações da vida que a gente vai ter que passar uma hora ou outra, né? E a gente tem que estar preparado psicologicamente para essas coisas, né? Mas posso falar uma coisa? Eu achei tão bom hoje, na maturidade que eu alcancei na minha vida, porque a maturidade, ela não é só a idade. Não. A maturidade é uma decisão de você fazer das suas experiências aquilo ali, o limão, a limonada que você vai fazer. Aproveitar o melhor de cada experiência, para não errar mais, né? Exatamente. Então, assim, tem gente que chora as pitangas, eu não fiz isso, com tudo que eu passei. E eu achei bom, você sabe por quê? Igual, por exemplo, uma pessoa que ela nunca recebeu um não, entendeu? Ela vai ser uma pessoa que ela dificilmente ela vai ter coragem para enfrentar uma situação, porque ela vai ter medo do não. Eu não tenho medo do não. Uhum. Entendeu? Por quê? Porque eu já tomei muito não, principalmente como vendedora. Você fala, quer comprar isso? Não, 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 não. Ou o não me treinou tanto, mas tanto, que eu vejo não hoje rindo. Eu rio do não. Não te abala, né? Não te abala. Eu tenho metas de não. Ó, hoje eu vou atender X clientes. Eles falam isso, tem um livro assim, né? Que a cada 10 não é uma venda. A cada 10 não é um sim. E aquilo foi me fortalecendo. E, sinceramente, de uma certa forma, isso me deixou um pouco indiferente às coisas negativas da vida. Sim. Você acaba pegando uma resistência. Eu até falei isso aqui já numa entrevista, que você fica menos assim sensível a qualquer situação. Você fica tão. Couro batido, né? Literalmente casca grossa mesmo. Grossa. Não é qualquer coisa mais que vai te tirar do eixo, né? Você fica um pouco blindado, né? Nesse sentido. Eu acho que o divórcio foi o meu último, assim, foi o meu batismo. Foi quanto tempo de casado? Pra mulher guerreira. 12 anos. 12 anos, muito tempo, realmente. Então, assim, foi batismo. Falaram assim, agora nós vamos testar ver se você é forte. E tudo. Que eu cheguei na psicóloga, ela virou pra mim e falou assim, olha, se você não cuidar das suas emoções, olha as emoções aí. Ela virou e falou assim, se você não cuidar das suas emoções, nada na sua vida vai funcionar. Você tá bem mal, né? Na época. E eu tomei consciência do que ela me falou e comecei a correr atrás de ressignificar isso, de curar isso, de entender o que aconteceu, de também tomar consciência de onde que eu errei, que eu também errei. Sim. Né? Porque às vezes as pessoas, elas ficam lá nos seus traumas, culpando o outro e tal, e que foi o outro, e não conseguem tomar responsabilidade para si. Porque tá caindo aqui. Agora, uma coisa eu te falo, quando você toma consciência dos seus erros, dos seus acertos, de pontos que você pode melhorar, ninguém te para. É verdade, Kênia. E você fez, na verdade, o que ninguém faz. Porque as pessoas vão sofrendo essas decisões aí, né? A cachorra aqui, viu, gente? Ela faz parte do podcast. E elas param, elas acabam entrando num buraco que não consegue sair mais. E elas não conseguem olhar com essa visão que você teve aí de progresso, de que eu posso melhorar, de puxar também a responsabilidade para si mesma. Eu vou fazer desse limão a limonada bem da Porque muitas dessas coisas assim, de um final de relacionamento, que eu passei por isso também, uma rejeição e tal, a gente tentar entender assim, a gente às vezes, acho que muita gente faz isso, né? À primeira vista, joga a culpa no outro. A culpa é do outro, mas depois a gente começa a puxar um pouco da responsabilidade pra gente e fala assim, não, peraí, mas por que o outro me tratava assim? Porque eu deixava? Porque eu não tinha um amor próprio? Né? Exatamente. Porque eu quis atrair esse tipo de situação porque... Né? Aonde eu deveria ter me posicionado, eu não me posicionei. Sim. Entendeu? É até interessante, quando você passa por uma experiência negativa, você pegar um caderno, um papel, uma caneta ali, e começar a pontuar no que você acertou, no que você errou. No que isso daqui não pode se repetir de novo. E, se possível, cola lá na parede da sua casa, assim, ó, e olha para aquilo. Fala, isso aqui
Você vai construir uma nova pessoa. Ninguém mais vai relacionar com a Kênia. Essa não existe. Essa eu deletei. Entendeu? Tanto que algumas pessoas do passado, que às vezes eu reencontrava, faziam determinados comentários, eu falava pra mim, eu não quero nem ver essa pessoa mais. Eu não sou essa pessoa mais, por que essa pessoa tá falando do meu passado? Porque tem pessoas que elas vão te julgar naquilo que elas conheceram, mas passou 5 anos, você já é uma nova pessoa, você não tem nada a ver mais com aquilo, né? Exatamente. É por isso que essa importância. Se eu estou evoluindo, quem vai estar do meu lado precisa evoluir também. Se ela não evoluir, ela está fora. É aquele negócio, leão anda com leão, hiena anda com hiena, e é aquela questão, a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Quem vai participar do nosso ciclo íntimo mesmo, assim, de relacionamento, porque tudo é energia, as pessoas são energia, né? E é como eu falei, às vezes a pessoa, ela não faz por maldade, mas às vezes ela joga um banho de água fria no seu sonho, né? Às vezes tem um parente, às vezes até um familiar, até pra gente dividir os nossos sonhos, a gente tem que ter cuidado com isso, né? A gente tem um objetivo de vida e tal, mas a gente não pode dividir isso com qualquer um, porque às vezes a pessoa não vai te entender, a pessoa às vezes vai te entender, mas não vai te apoiar, ela vai minar seu sonho, né? Então é importante demais a gente ter esse senso crítico mesmo, ter essa peneira mesmo, filtrar mesmo, né? E às vezes também é por insegurança, né? As pessoas, elas têm uma determinada insegurança de que, essa pessoa vai progredir? Não na minha frente, calma, eu tenho que colocar um freio ali, porque senão, porque às vezes a pessoa tem medo de ser exposta. Por exemplo, vamos supor que eu tenho minha família lá, eu tenho um irmão, irmã, não é o caso não, tá, gente? É só um exemplo. Mas aí alguém lá me puxa o tapete, igual aconteceu com o José do Egito. Eu vou expor a fraqueza daquela pessoa, por isso que ela não quer que eu cresça. Entendi. Um amigo próximo e tal. Mas sempre vai ter traíra. Isso aí faz parte da vida. Amigo traíra, colega de trabalho traíra, relacionamento traíra, traição. Tem tudo. Infelizmente, a gente tem que já nos blindar e já entender que a vida é assim. Essa é a realidade, essa é a red pill da vida, que funciona assim. As pessoas, infelizmente, aquilo que você faria com a pessoa, ela não vai fazer com você. As pessoas são diferentes. Mas a gente já se preparar pro tombo mesmo, literalmente. E com base nisso, falar assim: que bênção de Deus, Deus me mostrou quem que é essa pessoa, vou sair fora. Né? Olhar nesse ponto de vista, né? E essa insegurança humana, ela é muito comum, entendeu? Esse medo de perder. Mas a partir do momento, as únicas pessoas que elas não têm muito medo de perder um cargo, uma posição, uma pessoa, uma situação, elas não têm medo. Assim como a gente vai ter medo em algum lugar, o medo faz parte da gente. Sim. Mas que em determinados pontos ela vai ter um critério com medo e ela vai abandonar aquele medo, ela vai decidir enfrentar aquele medo. Geralmente é aquela pessoa que ela tem uma conexão com Deus. Sim. Essa não Deus dá coragem, dá propósito, dá aquele senso de missão, né? Realmente. E aí você concordo 100%. Até porque a gente tem consciência de que todas as coisas estão no controle da mão dele. É verdade. Se não acontecer é porque ele não quis, se acontecer é porque ele quis. É verdade, ele escreve certo por linhas tortas mesmo, né? Às vezes ele vai te colocar numa situação muito difícil, mas aquilo ali vai transformar a sua vida de tal forma que você vai agradecer lá na frente. Lá na frente você vai chegar, graças a Deus eu passei por isso, olha a cabeça que eu tenho hoje. Jamais seria a pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse passado por isso, né? Exatamente, entendeu? É por isso que, assim, quando você tem essa consciência, fica mais difícil de você abraçar um quadro que foi o que eu passei na época de depressão, de autoestima baixa, de achar que tudo acabou. Mas eu cheguei à consciência também de que eu coloquei meu casamento como tudo. Foi um erro que eu cometi, né? Foi um erro que eu cometi. Não que você não tem que colocar, se você tiver uma relação, isso aqui é tudo. Sim. Mas é um equilíbrio de todas as áreas da vida, o seu lado emocional, a sua saúde, o seu lado financeiro. E o relacionamento é mais uma das suas riquezas, no caso, né? Das suas riquezas. Tem que ser assim, Deus, família, né? E depois vem as outras coisas, o trabalho e tudo mais. Tem que ser isso. Porém, a gente come, a gente diverte, a gente tem amigos, a gente tem shopping, a gente tem cinema, a gente viaja, a gente se alegra, entendeu? Quando a gente coloca uma coisa ali, inclusive, né, um erro que as mulheres, prestem atenção, mulheres, você colocar alguém acima de Deus na sua vida é um erro fatal. Entendo.
Fala, você precisa amar o seu próximo como você mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Concordo. E hoje em dia, amar os outros como ama a si mesmo. Mas tem muita gente hoje que não se ama. Não se ama. Não se ama. Então, ela não vai conseguir nem amar o outro, né? Eu tive uma... É aquilo que você falou, que é muito como a pessoa se vê. Às vezes ela mesma não se vê com o brilho que ela realmente tem, né? Uma colega minha esses dias de trabalho, ela estava comentando comigo que ela falou assim que o namorado dela chegou tarde em casa, ela estava com vontade de descansar, porque ela estava muito cansada. Olha, eu estava muito cansada, eu queria descansar e tal. E ele chegou lá e eu tive que ficar com ele até mais tarde, porque ele ia pedir um sanduíche. Então, por que você não virou para ele e falou que você estava cansada? Ela, mas, né, eu vou desagradar. Gente, você primeiro. Vem da crença também, o medo de desagradar o outro, né? Exatamente. Assim, você não tem que ser uma pessoa grossa, né? Eu sou feminista, eu que mando. Não é isso. Mas você também não tem que se ocultar, se omitir, se ocultar demais. Você tem que ser sincero, né? Tem que ser sincero. Às vezes a gente tem medo de falar não para as pessoas. Sim, concordo. E esse não é mais prejudicial ainda, pessoal, quando esse não prejudica você. Olha só, ela estava deixando descansar. Ela foi dormir tarde. Concordo. Porque ela estava recebendo a namorada. Pô, se ele é namorado e tá tantos anos com ela tem intimidade para falar assim, olha, vem aqui em casa hoje não, tô tão cansada, trabalhei tanto. E a pessoa tem compreensão para entender, né? Entendeu? Quando às vezes, a mulher, eu acho que a mulher é mais, o homem eu acho bacana no homem. Eu falo assim, fim de semana eu vou jogar bola com os caras, né? Na tora mesmo, né? O homem é na tora. E eu acho isso legal dos homens. Por quê? Porque isso é saudável, a gente precisa ter vida. Sim, sim. É porque as pessoas, por mais que esteja um relacionamento, você tem seu lado individual. E ele tem que ser suprido. Você tem seus sonhos individuais e tem os sonhos do casal. Uhum. Então, quando você se anula só pro casal, você anula a sua personalidade, você acaba anulando os seus hobbies, seus gostos, os seus amigos. Muita gente começa a relacionar, some do pé dos amigos. A pessoa fica literalmente, né, acorrentada mesmo, ela fica antissocial. Já outras pessoas ao contrário, olha só para si mesmo e esquece do relacionamento. Olha só com o egoísmo, só eu, e não vê que é uma relação. Então tem um equilíbrio nesses dois lados, né? A vida, ela funciona, Flávio, sabe? Ela vai passar a funcionar quando você tem equilíbrio para as coisas, entendeu? Aquela pessoa que ela, né, às vezes não é relacionamento, meu erro foi no relacionamento. Tem gente que o erro dela, ela é um rock, me fala? Eu esqueci o nome. Rockaholic. Orcaholic. Trabalha demais. É que trabalha demais. Eu sou meio assim, eu tenho esse defeito. Que ela trabalha. E assim, Deus, Ele próprio, no 7º dia, descansou. É o equilíbrio mesmo. Entendeu? Então, se a gente não fizer um conjunto de todas as coisas da nossa vida, família, relacionamento, profissão, tudo. São as outras riquezas, né? Porque uma amizade, um relacionamento, a saúde espiritual, são riquezas que o dinheiro não compra, né? E a gente que é pessoa, você é workaholic, eu também sou. Eu tenho uma séria tendência de trabalhar muito. Igual, por exemplo, estudar eu gosto muito. Também gosto. Se deixar, eu fico lá lendo, eu fico vendo, eu fico aprendendo. Sede de conhecimento, né? Tem hora que eu chamo a minha atenção e falo, minha filha, vai pra rua. Minha filha, vai aproveitar, olha o feriado. Eu tenho sede de conhecimento também. Eu fui comprar um livro agora esses dias, aí quando eu fui ver, eu tinha comprado 3. Era um livro só, já virou 3. Entendeu? Então a gente que tem essa intensidade, eu não culpo você não, também sou assim. A gente que tem essa intensidade, a gente precisa se policiar, porque é necessário que você desfrute da vida. Você precisa. Isso traz para você uma saúde emocional também. Poxa, é tão legal quando você vai numa praia, né? Você olha aquele marzão. É aquele tempo para relaxar mesmo, pra gente rir um pouco, descontrair, sair. É como se a gente tirasse a armadura mesmo, de guerreiro, falasse assim, agora eu tirei a armadura, vou descansar, né? A gente precisa, porque, por exemplo... Até para recarregar as energias, até para trabalhar melhor, né? Nossa. Você volta pro trabalho com 200%, você volta, né? Com outra energia. Você volta renovado. É verdade. Entendeu? É por isso que eu falo desse equilíbrio. Tudo tem que ter equilíbrio. A amizade tem que ter equilíbrio, né? Quando tem uma coisa bíblica que fala muito interessante. Não seja constante na casa do seu próximo para que ele não se enfatize de ti. Que ele fique satisfeito de você. Entendi. Então, toda amizade muito colada, muito... a gente dorme junto, não sei o quê.
tudo precisa de um equilíbrio, entendeu? Até a gente tem hora que a gente fala assim, eu queria desgrudar de mim, dá pra você. Não tem dia que a gente não se aguenta. A gente não aguenta a gente mesmo, né? É aquele negócio. Nossa, eu tô chata hoje. Mas você falou desse equilíbrio, principalmente por causa da saúde mental. E, pessoal, para quem não sabe, a gente está em setembro, a gente está passando pelo Setembro Amarelo, né? Que é um mês, assim, que foi uma homenagem nessa questão do pessoal que comete o autoextermínio. Eu tive amigos que passaram por isso, né? E eu acho que é um tema legal da gente falar. Você sugeriu, eu achei muito interessante a gente poder falar nisso, porque tem uma pandemia oculta hoje acontecendo no nosso país, que está acontecendo muito, só que não é divulgado na mídia. Mas que a gente está vendo que as pessoas estão adoecendo cada vez mais na depressão, na síndrome de pânico, na ansiedade, né? E isso está gerando consequências graves assim na sociedade, né? O que você pode falar sobre isso aí? Você passou por isso também, né? De quase chegar ao autoextermínio, né? Eu tomei uma caixa de Dualide. Para quem conhece Dualide, eu tomei uma. Nossa. Deixei minha mãe pirada porque eu fiquei desacordada, né? Eu era adolescente. Berrelde demais. Não, mas eu também fui, a gente sabe como é que é. Berrelde, tudo. Porque, gente, adolescente, eu vou combinar, né? Que os hormônios são bem confusos, né? Não, Confuso tudo. Ninguém me ama, ninguém me quer, não sei o quê. E tudo. Aquela crise de identidade que você sai lá. Sim. E tudo. E dali eu tive aquela experiência, minha mãe achou que eu tinha morrido. Ela falou, meu Deus. Não, que susto, hein? Eu fiquei um dia desacordada e tudo mais. Mas, cada vez mais que eu tenho amadurecido, eu tenho notado, existe o quadro clínico, que isso é um psiquiatra, um psicólogo que vai diagnosticar, né? Eu vou falar o básico porque eu não sou especialista no assunto, né? Mas a gente tem o básico aqui, né, Flávio? A gente está falando disso. Que isso que a gente falou para trás, do equilíbrio das amizades, do desfrutar, de você não se enfadar de uma coisa, de um relacionamento, se enfadar de tanto trabalhar, de tanto uma coisa. Nós somos uma máquina. Essa máquina aqui, ela precisa de ferramentas para funcionar bem. Se essa máquina a não ser que a gente retire aí o caso de esquizofrenia, pessoas que têm patologias diagnosticadas. A gente é uma máquina, mas é carne e osso, né? E a gente precisa... Fora isso, ser humanos normais como a gente, que são normais, que não têm essas patologias, né? Exato. O esquizofrênico, aquela pessoa que tem síndrome do pânico, que ela já tem... Isso daí, ela já precisa de ir num especialista, né? Daquela pessoa ali. Mas fora isso, uma pessoa que você entrou ali, igual no meu caso, entrou num caso de depressão, num questionamento, quem eu sou, de onde eu vim, para que eu vim, por que eu estou aqui, entendeu? Você chega dentro disso. Uma das primeiras coisas, dicas da minha experiência, que você precisa estar buscando, é a sua identidade. Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Em que... Você precisa ter saber. Achar o propósito mesmo, né? Qual é o meu propósito? Missão espiritual na Terra aqui, né? Em que realmente eu sou boa? O que eu faço bem que as pessoas olham... Não, primeiro eu, né? Primeiro eu falo assim... Que você se sente bem com você mesmo, né? Bacana isso daqui. É. E tudo. Porque o que a gente tem, Flávio, nada mais é do que pessoas que trabalham com o que não gostam. Demais. Moram onde não querem. É verdade. Ganham o que... não queriam estar ganhando, insatisfeitos o tempo todo. E às vezes compra até o que não precisa para mostrar para quem não gosta. Na realidade, as pessoas elas estão sempre em busca do dinheiro. E eu sou total a favor, eu gosto de dinheiro pra caramba. Dinheiro é bom, né? O mundo é capitalista, ué. Lógico, não. O dinheiro é uma ferramenta maravilhosa. E meritocrática, né? Porque o dinheiro é fruto do esforço que você coloca, né? Uma boa ferramenta quando ele é o seu servo, ele serve você. Sim. Não quando ele é o seu patrão. É verdade. Quando o dinheiro manda em você, acabou. Eu acho que tudo, né? Os nossos vícios. Eu não consigo ficar sem um açúcar. O açúcar te domina, então. Eu não consigo ficar sem sexo. O sexo te domina. Eu não consigo ficar... Sabe? Essa pessoa que... tudo que você fala que eu não consigo ficar sem é porque aquilo te domina. É porque você não tem controle sobre aquilo. Porque aquilo ali não é ferramenta na sua mão. Na verdade, você é ferramenta daquilo, né? É um negócio assim, bem... Mas no caso, assim, dessa saúde mental, né?
Eu vou te falar a verdade, eu acho que o suicida, ele procura isso como um alívio, porque é muita dor, a depressão, o pânico, a ansiedade. O suicida, na realidade, Flávio, ele não quer colocar fim na vida dele, ele quer colocar fim no problema. Sim, ele quer um alívio, ele quer exatamente tirar aquela bagagem das costas, né? Aquilo que está consumindo ele por dentro, aquilo que está... aqueles pensamentos, aquela energia, aquilo que sobrecarrega ele. Ele Sim, quer um alívio para ele. É verdade. E a única opção que ele encontra por estar cego ali, ele só enxerga aquilo, é a morte. E infelizmente é um ato mais egoísta do mundo. Por que eu tô falando isso? Porque hoje em dia nós estamos na moda de meu corpo, minhas regras, esse negócio. Mas quando a pessoa fala assim, não, se eu me matar é eu mesmo e que se dane o resto, se eu fumar aqui, se eu beber, é eu que estou fazendo mal para mim mesmo, mas ele não sabe que ele está arrebentando com a família dele toda. Porque a família sofre junto. É a família que vai ficar lá no hospital, é a família que vai enterrar, né? É a família que vai ficar igual eu tive um amigo agora que eu perdi, né? Ele, né, infelizmente cometeu um autoextermínio, e a família que fica ali pro resto da vida com aquela mancha. Ele traz um sofrimento para a mãe, uma coisa assim infinita. Que é um sofrimento que não tem fim. Até o final da vida dela ela vai pensar nele, não tem como, né? É um sentimento assim horrível. Então é egoísta, assim. Eu que estou prejudicando minha saúde, meu corpo, a saúde é minha mesmo, meu corpo mesmo, não. Você está prejudicando todo mundo que está em volta, que gosta de você. Você faz a alegria dessas pessoas, você faz diferença na vida dessas pessoas e você não está vendo isso, né? Então eu acho que é muito sério isso. Eu assim, se você for parar para pensar, é um desprezo com o propósito do qual Deus te enviou aqui na Terra. Sim. Você está desprezando o propósito de Deus. Desperdiçando a vida mesmo. Porque cada um de nós, entendeu? Tem um propósito aqui. Uhum. Eu tenho... seja qual for ele. Seja qual for. Às vezes, o Flávio é direcionado a estar aqui com esse canal para estar ajudando tantas pessoas que precisam dessa mensagem, precisam desse diálogo, desse bate-papo que a gente está tendo aqui, uhum. Passando para vocês... ferramentas para você ter uma vida que funciona, que vai para frente, eu passando as minhas experiências e tudo. Você também pode fazer a diferença no seu metro quadrado. Você, onde você está aí, você pode fazer a diferença. Sim. Independente da sua crença, da sua religião, independente se você nasceu com dinheiro ou não. São os talentos que a Bíblia fala, né? Todo mundo nasceu com um talento e de alguma forma você pode ajudar alguém com aquele talento que você tem. Exatamente. Você só precisa se despertar e se disponibilizar para ser usado por isso. Uhum. Porque alguém está precisando de você. E eu tenho certeza absoluta que tudo que eu passei foram as ferramentas que Deus permitiu para que eu me dirigisse a muitas mulheres que hoje passam por isso. Bacana, bacana. E é isso que eu ia te perguntar agora mesmo. Se você pudesse falar assim de forma objetiva, direta, como é que você superou essa questão da depressão, desse final de casamento? Quais foram as ferramentas assim que você fala que assim, isso foi essencial para minha mudança? Eu acho que quem está passando por isso deveria ir por esse caminho. A primeira delas, né, foi a decisão. Por mais que eu falasse assim, lógico, Deus, fé, tem tudo isso. Mas é uma questão de bater na mesa e falar, a partir de hoje... Chega. Falei, chega. Eu resolvi enterrar a Quênia. Arru! Aqui, Esparta! Isso aí, vamos embora, vamos decidir. Vamos embora. E assim, eu sempre fui esse tipo de pessoa que, quando eu colocava fim, igual eu já fumei. Certo. O dia que eu não quis fumar mais, eu falei, chega, eu não quero essa porcaria mais. Personalidade forte, hein? Não quis mais, eu não quis mais. Que bacana, hein? Tudo que eu ponho fim, eu ponho fim. Eu sou dessas pessoas, entendeu? Determinada. Então, assim, sou muito determinada. Então eu falei assim, peraí, por mais que eu tenha passado experiências na minha vida, e a gente também é inocente as pessoas que atrapalharam a nossa vida, elas também têm a culpa delas, mas eu também não posso fazer a parte delas, eu tenho que fazer a minha, que é me consertar, é me resolver comigo. Então eu tomei essa decisão, entendeu? Quando eu tomei a decisão... É a autorresponsabilidade, né? Tive a minha autorresponsabilidade, meu autogoverno. Sim. Né? Foi aonde... Eu tive 2 ou 3 conversas com a psicóloga. Eu falei assim, peraí. Não, mas a gente precisa, né? Quando a gente não dá conta sozinho, a gente precisa desses profissionais, né? Eu vou te falar assim, são profissionais sensacionais. Você precisa
é saudável você buscar isso, porque ele entende disso. Sim. Ele vai te orientar no melhor, entendeu? Tem grandes profissionais por aí para se criar. Todos eles são direcionados. E hoje em dia, né, Kênia? Hoje é uma necessidade, né? É uma necessidade. É uma necessidade. De saúde. Agora, foi muito importante também eu tomar consciência de que eu precisava tomar o controle da minha própria vida. As rédeas, né? Tomar as rédeas. Uhum. Que eu tinha responsabilidade naquilo que eu pensava, nos resultados que eu tinha. Nos hábitos. Nos sonhos. Nas decisões. Quando eu tomei essa consciência, eu resolvi transformar essa mulher. Eu falei... E aí você acha que buscar o conhecimento foi fundamental, né? Ah, demais. Porque a gente também não consegue mudar sem ferramentas. Não. Então, a gente estudar, buscar o conhecimento. Igual você está fazendo curso com o Marçal. O Thiago Brunet também, que você falou, excelente. Thiago Brunet, né? Já tem mais a área espiritual também. Não, igual, por exemplo, eu tinha um professor de vendas, Mohamed Goraeb, que ele era um dos melhores do Brasil. Uhum. Ele foi um pontapé que me ajudou muito. É bom demais, são anjos que caem na vida da gente. São anjos. Você precisa trazer essas pessoas para perto de você. Sim, eu falo isso direto, que a gente deve buscar mentores. Porque qualquer área da vida sempre tem alguém que passou pelo que você passou e a pessoa já fez um livro sobre isso. Você pode ter certeza que o empresário mais bem sucedido, ele tem perto dele pessoas mais inteligentes que ele. Sim, ele teve os seus gurus, né? Teve os gurus dele. É verdade. Entendeu? Até mesmo porque a Bíblia fala, o Flávio, que na multidão de conselheiros você consegue construir o seu sucesso. Bacana. E para tudo, né? Eu acho que seja um na área da saúde, seja um na área financeira, sempre na área espiritual, né? Todas as áreas você pode você montar mesmo a sua rede de pessoas, de relacionamentos ali. Às vezes, hoje que a internet ajuda demais, né? Porque antigamente, você não conseguia acesso a uma pessoa dessa. Hoje em dia você faz um curso dela, você compra um livro dela, você tem acesso a toda a história de vida, todos os erros que ela cometeu, você não precisa cometer, né? Então ela te dá um caminho, uma direção, né? Fica mais fácil. Exatamente. E tem muito conteúdo de graça na internet para te ajudar. Agora, igual, por exemplo, o suicídio ele tem várias causas patológicas e tudo mais, mas uma delas que pode te atrapalhar é você se isolar, é você não querer ter amigos mais, você não querer ouvir as pessoas. Se fechar, né? Se fechar, entendeu? Tanto é que é comprovado, né, que uma das estatísticas que tem maior alta de suicídio são entre os homens. Sim. Porque o homem é fechado. É verdade. A mulher, ela tem mais... Ela se abre e ela tira aquele peso um pouco quando ela se abre, né? Porque a gente criou na sociedade, a gente tem esse slogan aí que homem não chora, homem não demonstra sentimento, homem não sei o que e tal. Realmente, a gente tem uma referência melhor quando a pessoa ela segura mais a onda dela. Os homens antigamente seguravam mais o tranco, tinha um psicológico mais... De hoje, né? Hoje em dia já tá ficando... Foi para um lado muito oposto, né? Tá muito emocional, né? Entendeu? Mas assim, a gente realmente tem essa referência. Porém, não só homem, quanto mulher, qualquer ser humano, você precisa de ter uma pessoa da sua confiança. Eu não confio em ninguém. A Bíblia até fala, maldito o homem que confia no outro. Você leu esse contexto errado. Porque ali se refere a outra coisa. Você precisa confiar nas pessoas. Você só não pode confiar nas pessoas mais do que Deus. em Deus. É verdade. Entendeu? É verdade. Agora, como é o caso se eu não confio na pessoa? Eu vou dormir com a pessoa do meu lado que eu não confio? Não tem como. E outra coisa, você vai viver sempre desconfiando, você vai viver inseguro. Gente, é um inferno. É um inferno. É um inferno. É um inferno. Imagina você ter um sócio que você acha a todo momento que tá te roubando lá na sua empresa. E tem gente que eu falo assim, você tá feliz no seu casamento? Eu tô feliz, mas sempre tem um pé atrás. Eu falei assim, quem tem um pé atrás não tem paz. Não tem paz. Não tem paz. Se não tem paz, não tá feliz. Se você não tem... exatamente. Não existe felicidade se você não tiver paz. A pessoa não consegue ficar feliz se ela não tem paz, né? É por isso que você pode confiar nas pessoas, sim. Só que você deve confiar mais em Deus do que nas pessoas. Porque você confia, mas com a consciência de que se alguma coisa der errado, Deus está no controle. Foi livramento. Saiu da minha vida. Bola pra frente. Roubou, perdi, tomei prejuízo, me traumatizou, não sei o quê. Bola pra frente. Concordo. Vai viver outra experiência. Concordo. Entendeu? Vida que segue. Vida que segue. Porque, e Deus é um Deus justo. Ele é justo. É justo. Você pode ter certeza que ele é justo. Algum dia, né, você vai assistir aquela pessoa
colhendo aquilo que ela plantou. Você pode ter certeza Eu disso. concordo demais com isso, falo disso demais no meu canal sobre a lei do karma. Tudo que a gente planta, a gente vai colher. Exatamente. E Se você tiver consciência disso, a pessoa tentou te dar a facada. O que eu posso fazer? Eu tô plantando pra ela. exato. E eu ainda falo assim, é até pesado isso, é até forte. Mas às vezes é melhor a gente ser lesado que lesar. É. Porque a gente foi lesado, não estava no nosso controle. A gente não tem controle naquilo que o outro faz com a gente. A gente só pode se controlar como é que a gente vai reagir. Então, a partir do momento que fizeram mal pra gente, quem fez o mal foi o outro. Exato. Eu ficaria muito pior se eu tivesse feito mal pro outro, né? Que horrível. Plantado um karma espiritual ali, né? Exatamente. E aí a gente está falando sobre autoextermínio. Eu acredito sim que o próprio cara que tirar a própria vida, eu acho que vai ter consequências espirituais, assim, quem acredita, né? Isso já é uma coisa mais religiosa e tal. Aham. Mas eu acredito que em outras encarnações, não sei, tem gente que fala que tem um umbral, que vai para um caminho mais sinistro. Tem gente já que nessa vida acabou. Mas eu acredito que tudo aquilo a atitude que você teve ali que foi ruim, você vai voltar para você de certa forma, né? Vai, com certeza. O que você planta não tem como a pessoa plantar banana e colher melancia. Uhum. É verdade. Se bem que se for petista, tem, né? Ei? Se for petista, tem, né? Planta banana. Abafa. Abafa. Não, tá certo. Mas, por exemplo, aí a gente falando de saúde mental. Hoje você está buscando. Eu vi que você faz esporte. Você falou que faz esporte. Isso, ó. Eu já. É uma outra ferramenta, além do conhecimento, né? Exatamente. Pra saúde mental ajuda demais, né? Na realidade, você tem que cuidar de corpo, alma e espírito. Uhum. Do corpo, seu exercício físico. Igual eu acordo 5h30, 5h45 eu já tô saindo. Ótimo. Faço meu treino, dou minhas corridas, já espareço. Honestamente, quando eu abro o olho e falo, hoje eu não vou não. Aí o hoje eu vou não, já briga com a Kênia. Vai sim. Vai. Vai sim. Aí eu já dou um pulo e já vou. Quando eu volto, eu falo, não, podia ficar mais. Propósito mesmo, né? Exatamente. Então você vence você mesmo. No seu corpo, na sua alma, que é cuidando das suas emoções, evitando coisas negativas, notícias, cidade alerta. Excelente, estresse, excelente. carregando conteúdos pesados para você. E o espírito, que é conexão com Deus, não tem como. Concordo. Independente da religião que você tiver, independente do credo, daquilo que você aprendeu, entendeu? Deus é a base de tudo. Deus. Sim. Eu duvido que ele rejeite, seja quem for, que busca ele. Porque ele falou, você me busca e eu vou me voltar para você. Uhum. Entendeu? Pergunta para ele. Olha, posso te falar a verdade? Se conecta com ele, né? Eu converso com Deus. Eu pergunto as coisas. É aquele momento que a gente fecha a porta do quarto mesmo e conversa com Deus. Não, acho que todo mundo deveria parar e ter esse momento, né? A gente conversa muito, eu pergunto as coisas para ele e quando as coisas dificultam, eu falo, você pode me ajudar? Ele dá sinais. Ele dá sinais. É incrível. E às vezes um silêncio, ele tá te dando um sinal. Às vezes uma pessoa pede a coisa para Deus e ele faz o silêncio. Ele fala assim, eu tô em silêncio é porque você entrou nessa roubada, se vira, meu amigo. Eu tô te colocando em silêncio é porque você sabe sair disso aí. Eu não preciso falar nada não, você sabe sair disso aí. Ele joga pra você de novo. Exatamente, entendeu? Então a gente não pode sair de perto dele nunca. Concordo. Sabe? Eu acho que ele é a base de tudo na vida de uma pessoa. E eu acho que hoje em dia, tenho certeza, Flávio, o que tá faltando muito hoje pra sociedade exatamente essa conexão com Deus. Concordo, 100%. Concordo 100%. Eu acho que aqui, gente, a Kênia só falou coisa interessante. Primeiro, puxar a responsabilidade para si mesmo, cuidar dessa parte de corpo, mente e espírito, a saúde física, né? O conhecimento, buscar sempre o conhecimento e principalmente essa parte de Deus que é fundamental, que ela abrange isso tudo, né? É a base, né? Dá essa argamassa também. E além de falar de Deus, a importância de Deus, que eu acredito que sem Ele ficaria muito difícil você mudar o seu quadro, né? Passar por todo esse processo. Eu acho que a família também, né? A família, você falou no começo da entrevista que a família também é a base, assim, de tudo. Qual que é a importância para você da família? O que você acha que está acontecendo com as famílias hoje? Olha, por que a família hoje ela é tão atacada? Porque ela é a raiz. Uhum. Ela é a raiz de todas as coisas. Assim, se uma pessoa ela é forte, é devido... Você pode ver que a base familiar dela tá dentro daquilo ali. Uhum. Agora, se ela é uma fraca, desestruturada, você pode buscar um histórico ali, tem alguma relação familiar que ficou pendente. Concordo. Então, a família é tudo.
Entendeu? Porque a família é a sua primeira empresa. Porque é aquela questão de até os 7 anos, você vai igual uma esponja, né? Você vai absorvendo aquelas crenças ali. E se forem boas crenças, né? Você faz uma base bem sólida, né? Eu que sou formada em educação infantil e trabalhei em escola. Ah, legal. Eu falo muito isso aos pais. Se você souber que o seu filho do 0 até os 7 anos, você faz com ele o que você quiser. Se você souber disso, você não vai ver uma criança de 5 anos esperneando, se revirando no chão e falar: o que eu faço? O governo é teu. Você é o pai. É você, porque uma criança ali, ela tá crua, ela não sabe qual é a reação que ela tem que ter. Eu costumo dizer que o pai é um treinador. O pai é a mãe. Quando Sim. eu falo pai, eu falo pai e mãe. Ele tem que ser um consultor, né? E às vezes interferir em algumas decisões, sim, né? Ter um pulso mais forte. Ter um pulso mais forte em algumas decisões. Como eu te falei, Flávio, do 0 aos 7 anos, eles precisam ser treinadores. Você tudo você tem que ali, ó. Você sabe por quê? Quem vai ensinar a ser forte? Seus pais. Quem vai ensinar você como é que fala? Superar? Seus pais. É verdade. Quem vai ensinar a respeitar as pessoas? Seus pais. É verdade. Inclusive, até... respeitar os mais velhos. Inclusive, eu já conversei com criança que tinha preconceito porque os pais ensinaram. Que os pais o quê? Ensinaram. Ah, tá. Preconceito. Olha só, que horrível isso. Você entende? Veio de berço. De berço. Preconceito veio de berço. Aquela pessoa não era assim. Eu não gosto daquilo. Por exemplo, quando um pai ou uma mãe está falando mal de alguém perto dos filhos, está ensinando aquela pessoa a falar mal dos outros. Entendi. Você entende? Então assim, você é um treinador. E aí eu queria ir para uma questão polêmica, Kenner, porque você como educador infantil, qual que você acha que está sendo o papel dos pais hoje na sociedade? Você acha que eles estão sendo esse treinador, vocês estão interferindo, ou eles estão deixando para o professor na escola colocar as ideologias que quiser? Polêmica, hein, cara? A gente não pode generalizar. Eu tenho que enaltecer e elogiar. Tem muitos pais que têm consciência da educação, que sabem passar o que é a base do respeito da sociedade para o seu filho. Mas grande maioria está deixando a desejar. Entendeu? A gente tem... vou te contar uma experiência. Eu trabalho com eventos. Eu faço eventos também que eles me chamam para me fazer festas especiais, essas coisas assim. Ah, legal. E a gente estava num evento, tinha uma criança que ela estava num brinquedo, certo. Ela tinha que subir. Eu estava lá, eu estava monitorando a criança e tal. E o pai tá assim, e o pai segurando o menino. Segurando. Ai, papai, me ajuda, papai. Certo. Tal. Eu falei assim, deixa ele fazer sozinho. Não, mas ele não consegue. Ele consegue, deixa ele fazer sozinho. Eu falei assim, então tá, vem cá, volta. Aí eu falei assim, só essa pode? Ele fazer sozinho? Tá bom. Aí o menino foi sozinho. Aí eu falei assim, eu não consigo, papai. Ele chamava o pai dele, eu falei assim, não, deixa ele. Eu falei, você consegue, pode ir, você consegue. E eu falando, você consegue. Ele subiu tudinho. Concordo. O pai dele olhou pra mim. Ele tem que ser esse treinador, motivador O pai dele olhou pra mim e falou... Empoderar a criança mesmo no sentido, meu filho, você consegue, você é forte, você é guerreiro, né? Treinar o menino para ser forte, né? É aqui, ó. Isso. Entendeu? É aqui. Todas as vezes que a gente pega uma criança, principalmente aquelas bem cruas, você tá assim, mas você é desobediente, você é preguiçoso, você tá injetando isso no seu filho. É verdade. Tem aquele livro, não sei se você já viu, Mais 7. Mais 7. Da Carol, é psicóloga, né? E ela falando isso, que o menino tem que se frustrar mesmo, mas ensinar que isso faz parte do progresso. Você errou, vai tentar de novo. É bom se frustrar. Isso é um estado temporário. Você não é burro. Você, nessa prova, você não estudou o suficiente. Mas você, apesar de ter caído aqui, continua tal que você vai melhorar. Por que eu me tornei uma pessoa casca grossa? Porque eu passei muitas frustrações. Sim. Eu tive minhas vitórias, sim. Porque falasse, nossa, meu é um posto de frustração. Não, eu tive muitas vitórias. Mas eu tive frustrações também. E eu aprendi com elas. Aí eu me tornei casca grossa. Sim. Exatamente. Entendeu? A gente vai evoluindo em todos os sentidos nesse ponto, né? Às vezes, Flávio, vou até entrar num ponto aqui que
sai um pouquinho, mas às vezes quando você vê relacionamentos abusivos de mulheres que não aceitam o fim de relacionamento, vai lá, quebra o carro do cara, o cara acontece direto. Que mata a mulher, feminicídio, homicídio, o que for. Aquelas notícias do super, né? Banhada a sangue, né? Eu vou ameaçar, não sei. Isso daí é de uma pessoa que ela não aprendeu a conviver com não. Tudo na vida dela foi sim. Você vê, às vezes, reportagem aí que os pais estão lá, o cara roubou. A polícia foi lá e chama o pai lá do ladrão lá e tudo mais. Eu já vi isso, o cara falando assim, pô, mas eu tava pagando tênis pra você não precisava roubar, eu te dou tudo. Aí que tá o erro, pai. Você tem que dar tudo, não. Você tem que ensinar ele a trabalhar. Você tem que ensinar ele. Assim, e às vezes não tá dando o principal, às vezes não tá dando atenção. Ensina ele. Às vezes não tá dando, exato, não tá dando esse momento de conversa, de diálogo. Às vezes é isso que tá precisando. Hoje em dia os pais estão comprando os filhos com celular. O tempo que eles deveriam ter de qualidade com os filhos, eles estão botando o celular na mão do moleque e que se dando o moleque. Oh, meu Deus. Tá acontecendo direto. A gente vê isso, né? Ou então já coloca na escolinha muito novo. E aí o menino, nesse período de idade até 7 anos, o menino às vezes tem mais influência de um professor da escola, da ideologia de um professor da escola, do que do próprio pai. Então ele não sabe nem quem que é a base que vai sustentar os valores dele, e às vezes está sendo estruturada por uma pessoa errada. E não precisa às vezes do pai, né? A mãe, ela passa mais tempo com o filho, mas não precisa do pai ficar lá, vou ficar o dia inteiro com meu filho. Não, é qualidade. Se você passa um tempo, olha, você fica 1 hora por dia, 10 minutos, você tira 20 minutos, mas você tem aquele tempo de qualidade. Concordo. Onde você conversa, onde você mostra para ele o que é vida, onde você vai ensinar ele a ser forte, a ele se sobressair na situação, a ele a ser reativo. Quando você ali, você está conduzindo, você está sendo treinador do seu filho, sim, ali, 20 minutos por dia, você não sabe o efeito que isso tem na educação dele. E eu acho que o principal também é ensinar a meritocracia, porque hoje em dia, pra gente ganhar, a gente tem que trabalhar. Lógico. Então, eu acho que assim, muitos pais dão tudo pros filhos e às vezes poderiam colocar isso como forma de premiação por causa de um dever de casa que ele fez, um para casa, uma tarefinha, né, de tal forma que o menino aprenda que para receber alguma recompensa ele tem que fazer uma coisa antes. Esses dias aí o Pablo Marçal, ele falou, esse negócio você falou de celular, ele falou, até os 10 anos de idade, tira as telinhas da mão do seu filho. Ele vai virar um retardado. TikTok, porque senão vai para esse lado, né? O que acontece? Antigamente, antes, há um tempo atrás, as pessoas, elas usavam os cálculos da cabeça, o dedinho, a matemática, tinha tabela periódica. Você tinha que decorar o telefone dos amigos. Tinha, tudo. Sua mente está trabalhando. Por isso que é corpo, alma, espírito, mente. É verdade. Sua mente está trabalhando. Qual que é uma das doenças que mais tem saído hoje em dia? Alzheimer. Por quê? É verdade. Porque você não exercita a sua mente. O celular te dá resposta para tudo. Sim. E hoje a inteligência artificial acho que vai piorar isso aí, né? Vai piorar mais ainda esse quadro. Esse quadro vai aumentar, entendeu? Então, assim, a mente da gente, ela precisa também. Palavra cruzada, entendeu? Você tem que estar lá fazendo palavra cruzada, fazer multiplicação. Igual outro dia eu fui... Trabalhando o cérebro mesmo. Eu fui no supermercado outro dia, aí a caixa, ela ia pegar a calculadora para fazer uma continha para ver a diferença lá. Antes dela falar, eu falo o valor. Ela, tá, só um minutinho que eu vou calcular aqui. No que ela falou, o que eu tinha falado para ela era o resultado. Mas por quê? Porque a gente aprendeu antes a fazer as contas de cabeça. É verdade. A gente tinha aquele cálculo. E isso é bom. É bom. Isso é bom. Se você não treinar o cérebro, ele fica preguiçoso. Porque o próprio cérebro, ele quer a facilidade. Ele quer fazer o mínimo de esforço possível. Minha família, quantas vezes a gente sentou na sala para assistir Show do Milhão? É excelente. Para ver perguntas e respostas. Esses jogos são excelentes. São jogos, às vezes, passo a repassa, aqueles jogos infantis, mas é conhecimentos gerais, né? E aquilo ali você aprende tanto ali. E era legal. De uma forma divertida, né? Era legal que a gente acertava. Acertei, você errou. É uma forma divertida da gente aprender o conhecimento, né? Não, e quando errava, a gente saía frustrado da sala e ia pesquisar aquele assunto. Deixa eu ver. Na próxima eu vou ganhar. Ficava aquela coisa gostosa. Competição gostosa, né? De família. Hoje não tem mais. Você tá numa mesa assim, um tá com o celular. É verdade. Às vezes com a falta de respeito no almoço. Eu vi sabe aquela Simone Mendes? Não, essa eu não conheço. Ela é uma cantora sertaneja. Certo. Que era Simária.
Sim. Ela falou que o filho dela só pega um celular no sábado. Só no sábado. Nas horas da refeição, tem que ter um momento da família ali, né? Ela estava falando um pouquinho da educação que ela dá para o filho, ela falou assim, e mesmo assim o telefone dele é monitorado, tem aquele negócio de pais, né, de monitoramento dos pais. Porque hoje em dia pela internet, dependendo do site que o menino acessa... Não acessa todo o conteúdo. A gente viu aí, a gente que está falando de suicídio aqui no canal, pessoal... Sim. Nós vimos aí pessoas que estavam lá na China, teve em massa, na China, no Japão... Um joguinho, né? Foi um joguinho de celular. Foi um joguinho de celular. Suicidaram. Absurdo, né? Cadê o monitoramento dos pais? É verdade. Mas hoje em dia a gente pode. Meus filhos, minhas regras. Tem que interferir mesmo. O filho é meu. Tem que interferir mesmo. Você entendeu? A gente tem que interferir sim. Mas você falou uma coisa muito bacana, muito bonita, que a gente lembra um pouco assim da infância. Realmente era muito gostoso, né? Quando reunia toda a família, vamos ver um filme. Aí juntava a família toda para ver o filme. Ou então, às vezes, a coisa até meio assim, vamos jogar um baralho, mas juntava a família para jogar um baralho. Ou show do milhão. Dominó. Show do milhão, ou passa ou repassa. Eu lembro que tinha as cartinhas, conhecimentos gerais. Acho que esses momentos realmente eles se perderam, assim, é uma coisa bacana. Eu tenho um vídeo, depois eu vou mandar pro Flávio, você ver. Eu tenho um vídeo de eu jogando peteca com a minha mãe. A gente jogando peteca. É muito bom, né? Mangabeiras ali, ó. Ali em cima, jogava peteca. Minha mãe, ela pula corda, 70 anos. 70 anos, Pula corda. Espartano também. Ela é espartana. Como é que ela chama? Cleonice. Ô, Cleonice, gostei de ver, hein? Dona Cleo. Cleo espartana, a Ru. É isso aí. Entendeu? Então, assim, a tecnologia, ela é uma ferramenta maravilhosa, mas se a gente não tomar cuidado, ela se torna um veneno. Ela domina a gente mesmo, literalmente. Torna um veneno. Igual, por exemplo, eu trabalho com internet também. Né? Eu tenho minhas vendas online e tudo mais. Sim. Se eu não tomar cuidado, eu fico ali o tempo todo. É verdade. Entendeu? Na hora que você menos espera, você já está no Instagram, e aí quando você vai ver, já perdeu 3 horas do seu dia, e é isso mesmo. E tudo. Só que a gente precisa colocar as ferramentas que a gente tem, cada uma delas no seu devido lugar. É verdade. Ok, né? Voltando a falar do relacionamento. Eu achei uma coisa muito interessante que a gente estava falando sobre aqui, e que eu acho que, vou te falar a verdade, que é um motivo que muito relacionamento acaba. É porque começa um casal, eles se conhecem hoje. Passa 5 anos, são pessoas diferentes, não são mais as mesmas pessoas. Só que às vezes um escolhe um caminho de progredir, e o outro, às vezes, fica estagnado. Eu acho que começa a ter essa diferença de energia, né? Hoje, nos relacionamentos atuais, você acha que é o que está acontecendo? É um dos principais motivos desses términos, traição, separação? Ou você acha que não? Você que passou por isso, né? Essa experiência de relacionamento que não deu certo. Qual que você acha que hoje é o erro dos casais? Uma dica que você pode dar? Se erros que talvez você cometeu ou que cometeram com você, que você possa sugerir para ninguém cometer. Existem casais e casais. Cada vez mais tem se tornado raro essa dança que eu disse, né, do encaixe entre o casal ali para fazer dar certo, né? Eu acho que a transparência ela é muito importante. Vou contar uma experiência. Eu tenho um professor de vendas que ele faz parte do grupo do Pablo Marçal, o Darlan Souza. Darlan, um abraço para você. O Darlan é muito abraço aí, Darlan. E o Darlan, ele conta a experiência dele, é muito sensacional. Ele era um cara mulherengo. Ele era mulherengo? Ele pegava geral. Certo. E ele encontrou a esposa dele, na época, e ela também foi uma das pessoas que ele traiu. Sim. Só que, naquela situação, ela amava ele muito, ama ele muito, né? Ele passou por uma experiência de exposição, onde ele foi descoberto, ele foi exposto, não por ela, pela situação, todos descobriram, e ali acho que a ficha dele caiu. Foi uma decisão que ele tomou de não cometer mais. E no momento onde ela deveria ter crucificado ele, né, acabado com ele, certo. Na realidade ela, olha, você quer fazer dar certo? Eu amo você. Você quer que a gente dê certo? Aí os dois sentaram e alinharam. Como que seria? Ali ele tomou a decisão de não mais. Então, como ele sabe... ela teve uma atitude muito nobre, porque é muito difícil a gente perdoar, né? Ele foi bem homem, sabe? Assim, de admitir os erros dele e
entender e aceitar que a fraqueza dele, o ponto dele era a mulher. Então, ele determinou os pontos para ele. Sim. Ou seja, ele não esconderia nada dela. Certo. Foi uma coisa que eles dois alinharam. Seria transparente, né? E tudo. Ela nunca foi daquelas mulheres ficar vistoriando, nem nada, não. Mas ele determinou isso e falou assim, olha, eu quero que você me ajude a ser um homem fiel. Olha que legal. Ele foi maduro. Então, assim... Mas eu achei ela mais sublime, porque o perdão é muito difícil. E Jesus prega o perdão, mas eu acho que num relacionamento é muito complicado quando a pessoa te trai, né? Porque, na realidade, Flávio, por exemplo, se uma mulher perdoa a traição, ou um homem perdoa a traição, entendeu? Existe uma relatividade nisso no seguinte, a pessoa que eu perdoar tem que perdoar de qualquer forma, porque Jesus fala isso, né? Agora, a decisão de continuar ou não aquele relacionamento, ela vai ter que ser tomada diante de uma seguinte situação. Essa pessoa quer mudar? Ela está disposta a mudar? A gente vai ter limites? A gente vai ter critérios? Tem gente que muda por bem ou muda por mal, né? Tem horas que a ficha cai só quando a pessoa é exposta mesmo. Infelizmente, às vezes só quando a pessoa acaba de quebrar a cara mesmo, geral, né? Porque um dos grandes problemas das mulheres ou dos homens que perdoam a traição é que quando você perdoa e continua aquele relacionamento com a pessoa, você não coloca critérios. Você não fala o que você quer. Fala, olha, a gente vai continuar. Mas isso daqui não pode. Eu não aceito mais. Não aceito mais. Certo. Isso daqui, de hipótese nenhuma. E muita gente às vezes não consegue perdoar. E não faz isso. Fala que perdoa, mas... Aí fica tacando na cara. Fica jogando na cara, né? Ou perde aquela paz. Exatamente. Onde que será que ele tá? O que ele tá fazendo? Então, será que ele falou que foi jogar bola? Será que ele foi jogar bola mesmo? Então, a partir do momento que você perde essa paz, eu acho que você perdeu o seu relacionamento. Porque... É aí que precisa, de entrar esse conjunto de coisas que é possível restaurar um relacionamento que não funcionou? É possível, porque diante de Deus todas as coisas são possíveis. Mas depende dos dois também, né? Mas depende dos dois. Ele também, já que ele errou, ele precisa admitir que errou. Ele precisa ter um posicionamento diferente em relação... Que ele sabe que ele traiu aquela pessoa, que ele fez mal para aquela pessoa. Então ele não pode ficar escondendo o celular. É verdade. Ela também não pode ficar... Não, relacionamento acho que tem que ser isso mesmo, tem que ser transparente. Você entendeu? Pra casal não tem que ter senha, não. É igual você falou, uma só carne ali. Não, a senha é pro ladrão não roubar, né? Não, mas assim... ter acesso, entende? Assim, transparência. Eu acho assim, tudo que os dois chegam, até mesmo quando você... quando Deus criou Adão e Eva, eles estavam nus. Hoje em dia, essa nudez é o simbolismo da nudez no sentido de transparência dentro do relacionamento. A gente precisa ter essa nudez de transparência, entendeu? Porque você faria sociedade com alguém que ela fica de meias conversas, meias palavras, não sei, sem montar uma empresa com a pessoa, sim? Entendi. Se você não conhece totalmente o caráter daquela pessoa, você tem coragem de investir o seu 1 milhão lá, seus 2 milhões, seja o que for o seu dinheiro numa pessoa assim? É complicado, né? Teria? Não, é muito difícil. Não, gente, ninguém faz isso. Você entende? Tanto que volta naquilo que a gente falou aqui. A partir do momento que você conhece a pessoa, você conhece a família que ela veio, né? A criação que ela teve, os amigos que rodeiam ela, as pessoas que andam com ela, você fica até mais seguro para fazer um negócio com ela, para, de certa forma, manter um vínculo, né? E os dois, eles precisam ter o real desejo de fazer dar certo, entendeu? Assim, às vezes nós, a mulher, às vezes o homem, às vezes a mulher, a gente cai no orgulho de achar que do meu jeito vai dar certo, o homem acha do meu jeito vai dar certo. Não é do jeito do homem, não é do jeito da mulher, é do jeito que funciona. Para os dois. É do jeito que funciona. Para os dois, para cada um, entendeu? De tal forma que ambos consigam ser eles mesmos, ficarem à vontade com a situação, mas ao mesmo tempo saber olhar para si mesmo, saber, olha, isso aqui eu não gosto que eu faço, eu poderia mudar isso aqui mesmo, isso aqui eu poderia melhorar, né? Não que você vai deixar de ser você, perder sua essência, ser uma outra pessoa que você não é, mas saber ceder também. E a mulher também tem que deixar de ser um pouco cri-cri, né? A mulher eu sou mulher, eu admito. A mulher é muito exigente, né? Ela é muito mais exigente que o homem. O pastor Cláudio fala, né? O pastor Cláudio, como é que é? Barriga cheia, saco vazio para ele, para o homem. Eu acho o seguinte, a mulher, ela tem essa função que foi dada por Deus de ser a treinadora do homem, ela que...
Auxilia, companheira. É aquela auxiliadora, treinadora, é aquela ali que conduz para fazer a casa, que se a mulher sabe, edifica a sua casa e tudo mais. Mas eu acho que a mulher, ela precisa ter a sabedoria de canalizar a energia para a coisa certa. É verdade. Entendeu? O problema é que... Tem mulher que ajuda o cara... Eu tava vendo sobre isso, é até interessante falar sobre isso, uma reportagem, o tanto que isso faz a diferença. Homens que casam com mulheres boas, eles se alavancam na vida dele. O Messi, o Cristiano Ronaldo, eu acho que teve um negócio assim. Bons atores. Agora, caras que escolhem mal um relacionamento, igual o caso do Johnny Depp, Will Smith. Nossa, o Johnny tanto Depp, que são pessoas que sabe, que alcançaram grandeza, mas o tanto que isso acabou com a vida deles. Grandes divórcios que acabam com o cara também, né? Porque não soube escolher a pessoa que vai estar do lado dele, né? Porque quando você canaliza a sua energia para a coisa certa, não é que a mulher fala assim, eu vou deixar tudo à vontade, não vou ser chata, vou ser melhor, mais gente boa. Não! Às vezes eu preciso de alguém para me monitorar, às vezes eu preciso de alguém para me falar, para me dar... deixa eu te falar... Aqui. E missão, né? Acho que isso, você falou muito bem, né, Kenny? Missão, assim, missão. Onde que o casal quer chegar? Pra onde que o casal quer ir? O Barack Obama, ele tem uma frase muito legal que fala assim, livre-se dos bajuladores e mantenha por perto quem te avisa quando você erra. Excelente. Do Barack Obama. Porque o bom amigo avisa. Então é bom. O amigo de verdade avisa. Só que assim, vamos supor, a partir do momento que a minha mulher, vou me colocar no lugar dos homens, tá? A minha mulher vê eu cheguei em casa, cansado. Eu tive um dia estressante de trabalho. Fui tomar meu banho. Eu joguei a toalha no sofá. E ela derruba a casa por causa disso. Minha amiga, por favor, minha amiga. Você entende? Entendo. É coisa que... Energia... Sabe? Não, é porque, no fundo, o homem, ele quer uma mulher que não enche o saco dele. Por quê? Né? Tipo assim, dá o sexo pro cara. Igual o pastor Cláudio fala, eu racho de rir dele. Eu ri demais. Ele fala, se deu uma jantinha pro cara, fez sexo com ele, não encheu o saco, acabou, você tem... É muito simples. Pra mulher é muito simples. É uma fórmula mágica, né? Porque, literalmente, você traz pro lar também paz, você traz doçura pro lar, você traz uma casa que fica harmonizada, né? De certa forma. Agora o cara chega em casa, acaba com aquele negócio. Às vezes é jeito de falar, às vezes acho que é a forma que fala, né? Ou tem coisas que você releva, igual, por exemplo, tem coisa que a pessoa não vai mudar, ela tem mania de colocar as meias em cima do sofá e dormir, tá? Você vai viver com ela 30 anos, ela vai fazer isso. Você vai acabar o seu relacionamento por causa disso? Não faz sentido. São as pequenas coisas, né? Você entendeu? O que desgasta mais o relacionamento na realidade são mais as pequenas coisas do que, na realidade, as coisas brutas. É verdade. Que é traição. É a soma das pequenas coisas, igual os hábitos, né? Os pequenos hábitos que levam a grandes coisas ou ao contrário também. Exatamente. Igual, por exemplo, uma coisa que eu determinei quando eu casei, eu queria mesmo, e foi conversado antes, que tivesse bom dia, boa noite, por favor, obrigada, e orar juntos. A gente sempre orava juntos. Isso é excelente. A gente sempre tinha troca de gentileza, sempre. E outra coisa, eu falo sempre isso, o casal que ora junto, ele ganha uma blindagem, porque muita gente tem inveja, às vezes, de um casal que é feliz, um casal que tá bem, que tá feliz, e as pessoas começam a emanar olho gordo ali sem querer. E se o casal tá rezando, ele fica protegido, ele ganha uma proteção espiritual. Eu acredito que ele ganha uma proteção assim que ampara, e quem reza, procurar Deus, tem mais valores. Tem. De mentira, de caráter, de transparência. Então, ela não vai cometer coisas ruins, traição, ela não vai mentir, ela vai ter... Esses valores vão estar dentro do relacionamento também. Essas coisas elas vão se conectando, entendeu? A mulher, ela tem que canalizar a energia dela para as coisas corretas. E o homem, quando ele tem uma mulher igual, por exemplo, o Pablo Marçal, ele contou uma situação pra gente, que quando ele casou... A esposa dele, a Carol Marçal, ela é maravilhosa. Certo. É maravilhosa. Na realidade, quando você ouve o Pablo falando, ele é mais a base do que ela fez dele como homem do que ele próprio. Certo. Entendeu? E ele falou assim que numa época lá, a Carol implicou com um amigo dele. Por quê? Ele já estava casado, o amigo que ele andava aí não tinha mais as mesmas ideias, já não... O cara era farrista,
Tem que separar mesmo. gandaeiro e tal. A cada escolha, uma renúncia. Aí ela virou pra ele. Você e falou escolheu ser assim, casado, você tem que andar com gente que é casado, com valores cristãos. Não dá pra você ficar com os gandaeiros, cachaceiros mais. Não, é que a Carol tocou no ponto certo, que ela virou e falou assim, olha, você tá indo pra uma nova fase. Você tá querendo ser um empresário, você vai querer estar com cara de gandaia? É. Um cara Não sem combina. propósito? Não combina. Não combina. Aí né? ele falou que ele ficou, porque ele gostava muito do cara, mas que ali ele decidiu ser homem. Então, às vezes, não é nem que você casou, não. Às vezes, eu tô solteiro, eu tô não sei o quê. Mas tem hora que você não vai ter ninguém pra te falar, mas a vida vai falar assim, peraí, você tá indo para outro nível. Você vai andar com essas pessoas? Exatamente. E pra vocês também, viu, mulheres? Vocês aí, uma mulher que tá dando um relacionamento, tá casada, vai ficar andando com piriguete, vai ficando com mulher que tá mal falada aí, entendeu? Exatamente. Você queima a imagem do seu marido. Você queima a imagem. Olha a esposa de fulano com quem tá andando, né? O cara, porque você representa ele na sociedade. A mulher é o espelho do cara e o cara e vice-versa, né? Então, a partir do momento que você escolhe, você tem uma decisão, cada escolha é uma renúncia. Eu escolhi estar casado, eu escolhi ter um relacionamento. Então eu tenho que me comportar como alguém que está casado, como alguém. Agora muita gente quer ficar tendo vida de solteiro casado, né? Então é complicado. A gente precisa filtrar muito as intenções das pessoas que estão ao nosso redor. Sim. Entende? Concordo. Nem independe de casado ou solteiro, independe. Eu, por exemplo, eu sou solteira, né? Atualmente sozinha, a procura, né? Na realidade eu nem procuro tanto, eu fico mais se acontecer, beleza, entendeu? Mas mesmo sendo assim, eu sou uma pessoa reservada, eu escolho com quem eu vou andar, eu escolho os assuntos, eu sei quem que eu deixo, quem que eu não deixo. Tem pessoas que... Então assim, como eu já tenho esse autogoverno, entendeu? Dificilmente eu teria um relacionamento que o meu marido ou o meu namorado viraria para falar, não gosto dessa menina, ele não vai ter isso. Porque o meu eu já escolho. E é legal quando parte da pessoa, né? Quando você não precisa falar para outra. A outra, ela já se coloca no lugar, isso parte dela, né? E não é só em relação, não. Eu tinha uma amiga... Ela tem essa autoconsciência, né? Não é nem em relação ao gandaia, sair, senão... Por exemplo, eu tinha uma amiga que eu trabalhava com ela, entendeu? Que ela tenha... numa empresa que eu estava com ela lá, ela tinha visão de continuar na CLT. De continuar ali e tal, não ambicionava outras coisas e tal. Eu tinha visão diferente dela. Eu me afastei dela. Não por isso, amo ela, a gente conversa, a gente se dá super bem. Mas eu comecei a ver que a gente divergia em pontos de visão de futuro. De crenças. Então, assim, a gente conversa pouco, mas determinado assunto a gente nem entra, porque não é a visão dela. Então, eu me afastei. Não precisou do meu pai falar, ninguém falou comigo. Eu mesma identifiquei aquilo. Então, quando a gente sabe para onde a gente quer ir, entendeu? Dificilmente, igual, por exemplo, se a mulher encontra um cara que ele sabe onde que ele quer chegar, a mulher vai chegar na vida dele para multiplicar, nem para somar, não. É verdade. Ela vai potencializar ele de uma forma tão extraordinária que os dois vão explodir. Exato. E o casal, eu acho que tem que ser assim, dar a mão e o casal contra o mundo. E é isso mesmo. Entendeu? Porque Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Concordo. Entendeu? E quando os dois estão dentro do mesmo propósito, aí a coisa explode. É isso que eu ia te perguntar. Tem que estar alinhado, não tem? Na questão, eu acredito que quando está alinhado na mesma crença religiosa, na mesma ideologia política, direita ou esquerda, né? Petista nem pensa. Eu digo assim... É mais fácil conviver, os opostos se atraem, concordo, os opostos se atraem, mas para convivência mesmo ali no dia a dia, é complicado, né? Eu não sei na onde que os opostos se atraem, porque nada que é oposto a mim eu me atraio. É o que falam, mas eu acho que essa crença aí para convivência não... Sinceramente, eu fico pensando nessa frase, porque eu realmente me atraio por aquilo que faz sentido para mim. Eu acho que isso parte muito da maturidade. Entendeu? Eu acho que a pessoa que é madura, ela sabe o que quer, e aí ela não vai se deixar levar por qualquer coisa, ela vai realmente procurar alguém que realmente esteja alinhada com ela. Outro dia eu vi uma sexóloga falando que esse negócio da química e tal, que isso é muito natural entre os seres humanos. Sim. O ser humano tem essa tendência. Você pode conviver com 30 pessoas e às vezes você tem química com as 30 e tudo mais. E que às vezes você precisa ver os pontos ideais ali onde vai dar certo o relacionamento, né? E tudo. E eu fiquei pensando sobre ela falando isso,
que, por exemplo, química você vai ter por pessoas. Certo. Mas eu, por exemplo, eu sou o tipo de pessoa que, por mais que eu tenha química por uma pessoa, acho ela atraente alguma coisa, se ela for grossa comigo, minha química acaba na hora. Entendi. Porque eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de tratamento. Não, claro. E a gente tem. Aqui que você falou, aqui que você tolera. Você não tolera certo tipo de coisa e você sabe quem você é. E aí, a partir do momento que você sabe quem que você é, você sabe como que você tem que ser tratado. E você sabe falar não, né? Eu acho que é o principal. Não, isso aqui eu não tolero. E pronto. Esse negócio igual outro dia Porque muitas pessoas se omitem, né? Elas, na hora que precisa falar, a pessoa fica calada. Aí ela leva isso pro emocional dela, depois ela vai desabafar com o psicólogo. Mas ela tinha que ter falado aquilo ali na hora. A gente tem um grupo lá de até pessoas solteiras que conversam, se relacionam e tudo mais. E um dia eles colocaram a questão lá no grupo falando assim: é verdade que mulher se apaixona por homem que pisa dela? Eu falei assim, só se for as outras, eu não. Eu não tenho essa tendência, não. É porque, às vezes, realmente, eu concordo, porque quando você parte dessa maturidade, você sabe quem que você é, você sabe o que você tolera e o que você não tolera. Quando você se ama, a verdade é essa. Quando você se ama, você não deixa outra pessoa pisar em você. Não. Né? Até mesmo porque eu trato tão bem todo mundo. Eu sou uma pessoa que me relaciona muito bem com Pra mim, fazer uma grosseria com a pessoa... E a vida é tão curta, né? Pra gente ficar do lado de pessoas que são tóxicas, pessoas que tratam a gente mal. Então a gente realmente tem que, olha, cada um pro seu lado, cada um na sua, seja feliz. Na realidade, as pessoas que ela entra nessa confusão mental aí de... eu vou me apaixonar por uma pessoa que me despreza, por uma pessoa que não sei o que... Ela tá agindo mais com emoção do que com razão, né? Tanto homem quanto mulher, na realidade, é uma pessoa que ela não trabalha o seu amor próprio. Concordo. É uma baixa estima, né? Ela, na realidade, ela é pega ali pela escassez. Sim. Porque aquela pessoa me dá aquele pouquinho de tempo. Dependência emocional, dependência sentimental, carência, né? Outro dia eu tive deu um negócio muito ruim aí, que um pastor, ele postou e falou assim que para o casamento dar certo, os casais têm que ter dependência emocional. Eu discordei totalmente. Eu também não concordo, não. Falei assim, desculpa, pastor, eu não concordo com você, não. Não, eu concordo que tem que ter um sentimento, mas dependência já é uma patologia. A dependência emocional já é uma patologia. É igual droga. Eu concordo. Então, assim, uma coisa é você ter um sentimento de amor, de companheirismo, de querer... casais, eles mas você tá feliz de estar ali. precisam um do outro. Eles têm que precisar um do outro. Cada um nas suas funções, Eu tenho que saber que se eu tiver o meu marido e eu precisar dele, eu posso contar com ele. Sim, sim. O meu marido, ele tem que saber que se ele precisar da esposa dele, ele vai ter uma esposa do lado dele, parceira, companheira, bacana, pau pra toda obra, tô com ele, tô ali. Agora, dependência emocional, eu acho que ele pegou pesado. Não, eu acho que ele expressou mal mesmo, porque dependência emocional já é uma patologia. Porque precisar é uma coisa, depender é outra. Exato, concordo. Entendeu? Aí, você falou muito bem, é uma linha muito tênue, realmente. É uma linha muito assim... Você entendeu? Porque, igual, por exemplo, a pessoa que ela é dependente emocional da outra, por exemplo, se aquela pessoa morre, acabou a vida dela. É verdade. Por que eu deprimi? Porque eu tinha uma dependência emocional com meu marido. Eu tinha. Por isso que eu entrei em depressão. Quando ele saiu da minha vida. É aquele negócio, você precisava aquela música do Fábio Júnior, as laranjas se complementam, né? Você não era a laranja inteira, né? Você precisa da outra metade para ser você mesma. E isso tá errado. Você tem que ser o outro tem que somar, multiplicar, mas você já é inteiro por si mesmo. Exato. A gente vem nesse mundo sozinho, vai morrer sozinho. O caixão não tem gaveta, né? Você tem que amar. Se necessário, você entregar a sua vida, se entregue de corpo e alma naquela relação ali e tudo, mas entra também a sua entrega a você mesmo. Você precisa se entregar para você mesmo. É aquele negócio que eu falei. Eu acabei de chegar do trabalho, eu tô cansada. Por favor, vem aqui em casa de novo, eu tô tão cansada. Sim. Entendeu? É saber falar não, até o amor próprio mesmo, né? Por quê? Porque, olha só que legal, se eu sei fazer... Porque você está sendo honesta, você está sendo transparente. Se eu estou sendo honesta, transparente, eu estou amando ele também, porque o que acontece? Eu estou entregando uma pessoa melhor para ele. Exato. Eu vou tomar meu banho, eu vou descansar, amanhã eu estou melhor, estou mais bem-humorado. Vai ser maravilhoso a gente encontrar amanhã, deu até uma saudadezinha, foi até bom. Você entende? Então, assim, essa dependência de que, eu não posso falar não. Você entende? Então, assim... É escassez mesmo. É a crença da pessoa mesmo, né? Exatamente. Quando pegar só uma parte da Bíblia, Flávio, quando a Bíblia fala da mulher virtuosa, que é aquela
que os homens, né? Os homens tanto cobiçam a mulher virtuosa. Quando fala nessa parte aí, essa mulher, ela é... Lê depois Provérbios 31:10 para você ver. Ela é uma mulher independente, ela trabalha, ela governa, ela dá ordem às suas servas. Certo. Uma mulher que dá ordem às suas servas tem o que fazer, né, gente? Dependência emocional é aquela mulher que ela não tem outra coisa que fazer, não ser cuidar do casamento dela. É verdade. Como que essa mulher é interessante? Não é. Nem eu me acho interessante assim. Então a mulher ela tem que ser dinâmica. Sim, sim. Governa o lar, tem inteligência emocional. E amar. Tem Sim. que amar. Ah, eu não vou amar não, porque eu decepcionei. Ama de novo, quebra a cara de novo. Não, a gente tem que se arriscar, né? As pessoas não podem... Dar certo. Não, a gente não pode se fechar e acho que acredito que, igual você falou muito bem, o propósito de Deus ele é muito sábio, né? Tudo que... coisas ruins vão acontecer na nossa vida, vai fazer a gente aprender, vai fazer a gente ficar melhor. Situações, pessoas vão aparecer, né? Na realidade, Flávio, quando é propósito de Deus, de dois casais se unirem, entendeu? Quando eles se encontram, ao invés do relacionamento desgastar, ficar pior, a cada ano fica melhor. É verdade. É verdade, eu acredito nisso. Eu tenho essa crença também, que o amor ele possa ir para esse nível, sim. É uma conexão que ela é bem profunda, espiritual. Hoje em dia está cada vez mais complicado, a gente sabe, né? A agenda aí que está hoje aí. Mas eu acredito que existe forma. É da crença da pessoa, né? Você passou por situações ruins. É igual eu achei muito interessante. Eu esqueci até o nome dele, quem falou isso agora. Tipo o Pablo Marçal da vida aí. E ele falou assim: o ser humano é o único que não dá certo com uma coisa, num relacionamento, e fala que relacionamento não presta. É a mesma coisa que você comer uma comida estragada e você fala que toda comida não presta. Né? Então, o ser humano é o único que rotula uma coisa para o relacionamento como se fosse uma coisa definitiva. Você sabe que tem situações em que o relacionamento pode dar certo até com a mesma pessoa que você acha que deu errado? Se mudarem, né? É porque, às vezes, num determinado tempo, aquele casal se relacionou, eles não sabiam... Você encontrou ela no momento errado da sua vida. Não é que nem o momento errado, é que eles não utilizaram a ferramenta certa para fazer funcionar. Às vezes não tinha essas ferramentas, né? Não tinha. Era imaturo. Concordo. Concordo. Às vezes nossa, mas há anos... Eu já vi, igual, por exemplo... Se não gerou muito trauma, né? Se não teve uma agressão, se não teve uma traição, eu acredito que não teve nada. Eu tive uma situação eu acredito que tem chance, sim. Conhecido meu, que ele casou, teve filho e tal, não sei o quê. Anos passados, ele voltou para um ex. Olha só. Só que hoje eles estão super bem. Que bom. Com outra cabeça, né? Mas eu tenho certeza que hoje os dois têm uma cabeça diferente, têm objetivos. Objetivo. E talvez eles até se alinharem em propósito. Bacana. Entendeu? E é isso que eu ia te falar. Falar em propósito. Gente, a Kenny aqui hoje praticamente dá uma aula de várias ferramentas, de propósito, de características. Mas para esse propósito, eu gostei demais que você falou que a vida é uma faculdade. Então, apesar de você ter falado muitas coisas, várias ferramentas, hoje, para a gente enfrentar essa faculdade da vida, qual você acha que seria uma das principais ferramentas assim, de característica que a gente... Essa não pode faltar para a gente lidar com essas coisas da vida aí, para a gente passar por essa faculdade bem e formar. Apesar que a formação é para sempre, né? O progresso é sempre constante. Eu enxergo que nós somos como um computador, né? Eu falo assim, nem sou da área, mas como que a gente funciona? Nós somos uma máquina. Sim. Entendeu? Quando você compra um computador, um iPhone, um aparelho, o que for, tudo que você comprar um produto, qual a primeira coisa que você faz? Bom, você comprou um aparelho, você vai descartar o antigo, né? Eu entendi assim. Não, a primeira coisa que você faz quando você compra um produto... Você coloca o chip nele. Não, é entender aquele produto, sim, como que ele funciona. Vai no manual, sim, concordo. Você vai no manual dele. É verdade. Correto? E assim, se você pudesse, tivesse acesso, você perguntaria para quem criou ele, aquele produto. Aqui, eu tô conseguindo mexer nesse computador aqui, como que... se eu pudesse, eu ligava lá para a Microsoft para eles me falarem aqui que isso aqui eu não... Só que aí você começa a ler o manual. Ali você começa a entender e daqui a pouco... E com a convivência você vai aprendendo. Tem gente que faz tecnologia da informação, fica expert e tudo mais. Você vai aprendendo. Eu acho que como a vida é uma faculdade e nós somos o produto, a gente não deve desconectar de quem criou esse produto. Excelente. E a ferramenta para entender esse produto é o manual de instrução, que é a Bíblia. Excelente. Então ali... Muito bom. Quando você começa a ler, independente de religião, a maioria, quando você vê esses
palestrantes motivacionais aí que eles ajudam na saúde emocional, até psicologia. Os coaches e tal, você vê que tudo é bíblico, né? Tem muita coisa arrancada da Bíblia. É verdade. Quando você entende as coisas, você torna a vida mais simples. É verdade. Entende? Quando você entende o ser humano, aquele livro Especialista em Pessoas fala disso. Quando você entende o ser humano, por exemplo... Tiago Brunet. Se eu cheguei lá, na padaria, a menina me tratou mal, fez isso e tal. Eu sou mais evoluída, eu li o Tiago Brunet, eu li a Bíblia, eu conecto com Deus e tal. Eu sou relevante com ela. Fala, ela deve estar passando algum momento difícil. Ele contou essa história. Eu vi ele contando. Ele estava no aeroporto, a menina se viu um cafezinho para ele, né? Frio e tal, e ela estava muito de mau humor, né? E quando a gente não tem essa conexão, a gente não tem essa consciência, a gente só quer defender os nossos egoísmos. Exatamente. Cai muito na empatia, né? Vou chamar sua gerente. Saber ser empático, né? Por que a pessoa está me tratando assim? O que será que deve estar passando na vida dessa pessoa? Aí ele dá até um exemplo, né? Ela trabalha no aeroporto, todo mundo viajando, todo mundo feliz porque está viajando, né? Porque viajar é muito bom, todo mundo gosta de viajar, famílias unidas, viajando, comprando lá, e ela lá, ralando, trabalhando, né? Então, ele se colocou no lugar dela e falou assim, não, realmente, ela vê todo mundo aqui feliz, e ela está aqui presa aqui, ralando, servindo cafezinho para os outros. Realmente, né? Quando a gente tem essa empatia, né? Então, essa conexão, esse criador nosso, ele começa a te orientar para ter sabedoria no seu dia a dia. E a gente precisa dele dia a dia. Não adianta você falar assim, ó, vou fazer um seminário e tal, ano que vem isso. Nem ano que vem, é no dia, sua prova é todo dia. É verdade. Todo dia você tem prova, todo dia tem um para buzinar, para te fechar no trânsito. A vida é guerra, toda hora é flechada e a gente tem que ser guerreiro mesmo. Entendeu? E a gente é aquele celular que precisa de recarregar a bateria sempre ali, para ele estar funcionando, para a bateria da gente estar... Essa bateria Eu gostei dessa analogia sua e eu vou até ampliar ela. Além dessa bateria, desse carregador que a gente tem que ter, você pode reparar que todo celular chega um determinado tempo, ele pede para atualização, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre buscando essa atualização também. Em tudo. Não é? Essa atualização para melhorar a máquina, para melhorar o software, né? Sempre vem uma coisa superior, né? Em tudo. Eu acho que é muito legal essa analogia. Ok, né? Foi um prazer dessa entrevista. Eu queria que você mandasse uma mensagem final para todo mundo aí, uma mensagem de fechamento aí, alguma dica, alguma conclusão, alguma coisa que possa ajudar as pessoas aí. A gente falou do Setembro Amarelo, que é um tema muito importante também. Enfim, mas eu fico grato, fico muito agradecido, fico muito honrado e fico muito feliz desses conhecimentos que você colocou aqui pra gente hoje aqui. Acho que foi de muito aprendizado. Quem assistiu teve a oportunidade de ter muito conhecimento aqui, né? E eu acredito que agregou demais. Viu? Muita gratidão mesmo. Eu agradeço o convite, agradeço a você a paciência, o interesse de estar aprendendo, de estar se aprimorando. Dá like disparado nesse canal, convide outras pessoas também para estar participando e usufruindo desse conteúdo, né, que vai fazer com que as pessoas cresçam. E uma palavra eu vou deixar para você. Se você estiver num momento difícil, uma sinuca de bico, onde você acha que nada vai dar certo, tá tudo travado, é só você parar para pensar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e caminham segundo o seu propósito. Deus está te ensinando alguma coisa. Pergunta para Ele o que Ele está querendo te ensinar nesse momento. Nó, show demais, show demais. Pessoal, gostaram aí? Se inscreve no canal aí, manda aquela bicuda espartana no like aí, compartilha esse vídeo aí pra quem você acha que precisa de escutar essa mensagem. E é isso aí, pessoal, espartamos junto aí. Ahu! 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 Obrigadão, viu, Kênia? Obrigado mesmo.